Salve, salve, minha gente! Como é que vocês estão? Como que vocês estão? Depois de um pequeno hiato, um pouco longe, voltamos. Voltamos, gente, com novidades. Voltamos cheios da bondade, da graça do Senhor. Afinal de contas, nós estamos com uma cara nova, né, linda? É verdade. Você que é assíduo do Pod Juntos já observou que tem coisas novas Tem aqui coisas novas no Pod Juntos e expandimos. Estamos em um estúdio muito lindo, com cara nova. E esse programa, esse episódio inédito, temos um casal maravilhoso aqui com a gente. Né, maravilhoso. E antes mesmo da gente chamar eles, nós queremos te encorajar a curtir esse vídeo. Curta. Porque assim você ajuda com que essa mensagem chegue a outras pessoas. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, aperta o botãozinho aí, por favor, inscrever-se e ativa o sininho. Tem que ativar o sininho, porque desse jeito você vai ser notificado quando entrar vídeo novo, não só do Pod Juntos, mas outros do nosso canal, e você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui nesse canal. Verdade. Né? E não pode deixar de compartilhar. Galera, você precisa compartilhar. Compartilha com o zelador, com o mecânico, a cabeleireira, a manicure, com o barbeiro. Compartilha com geral, gente. Todo mundo tem aquele grupo no WhatsApp. É isso Dá mesmo. tempo, ó. Calma que só começou. Todo mundo. Com o síndico do prédio, em vez de você xingar o síndico, vai edificar a vida dele. Porque hoje o Pod Juntos tá maravilhoso. Tá incrível. Temos um casal fenomenal, né, meu lindo? É um casal que, de fato, fala muito ao nosso coração. E assim, gente, vocês sabem que a gente é extremamente profético e tudo fala. E eles estão em um tempo de expansão. Assim como Deus expandiu aqui o Pod Juntos, eles também estão vivendo um tempo de expansão. Afinal de contas, eles estão gerando mais um filho, né, linda? Para a glória de Deus. Nós estamos falando de Pastor Lucas Carminati e Pastora Jéssica. Muito obrigada, meus lindos, por terem aceitado o convite de estarem aqui com a gente. Ô, linda, já me dá a mão assim pra ficar bonitinho igual eles, ó. Loves in the air. Acho que é nervosismo. Não, vocês tiram de letra. Obrigada, gente, pastores. Que prazer estar aqui. Meu Deus, eu fico emocionada de estar na frente de vocês. É um prazer mesmo. Né, amor, a gente sempre fala muito de vocês são exemplo de casal, exemplo de família. E que bênção estar nessa mesa com vocês, porque mesa é o lugar onde Jesus disse pra gente estar, né? Onde ele estava com os discípulos. Então, que bênção estar nessa mesa com vocês. Verdade, um prazer. Nossa. A gente sempre acompanha os podcasts, a gente vê várias pessoas tops vindo aqui, isso quer dizer que a gente é top também. Vocês são muito top. Maravilhosos. Com toda humildade. É isso aí. Pastores, que bom ter vocês aqui depois de algumas conversas, porque os desencontros estavam... Tava grande. Mas a gente tá aqui de frente não só com um casal, a gente tá aqui de frente para 3 pessoas, né, pastora? Tem um baby aí. Tem um baby a caminho. Quase chegando. E o Judá a caminho. A bordo. E que bom mesmo, quase prestes, a senhora tá aqui firme e forte para compartilhar e liberar muito daquilo que Deus fez e continua fazendo através da vida de vocês. E ó, pra gente já dar início ao nosso Pod Juntos. Nós costumamos, assim, ó, a dinâmica do Pod Juntos é o seguinte: antes de existir o CNPJ, que é o casal, existe um CPF. É verdade. Existe o Lucas antes da Jéssica e uma Jéssica antes do Lucas. Sim. Então a pergunta que não quer calar é: quem era a Jéssica antes do Lucas? Começando, já pegando no início. Esse é complexo. A Jéssica antes do Lucas, meu senhor, eu era uma pessoa muito tímida. Não que eu não seja. É verdade. Mas uma pessoa muito, muito tímida, muito retraída, que se escondia atrás do pai, que nosso trabalho de escola era complexo pra fazer, as coisas da igreja. Eu acho que assim, o momento que eu mais falava e fazia as coisas acontecerem era na igreja. Que aí eu acho que o Espírito Santo trabalhava em mim. Então eu sempre fui da parte da dança, eu gostava de teatro, mas assim, parecia que o Espírito Santo me revestia da autoridade pra fazer aquele momento e depois eu desaparecia, ficava escondida no banheiro, eu ficava... Olha só. Eu era muito assim. E a gente foi se encontrar adolescente, né? Eu era de uma igreja, a gente se mudou pra uma outra igreja de comunidade e quando a gente retornou pra essa igreja, que eu era quando era, né, bem pequenininha, ele tava lá. E aí ele, aquele menino todo expansivo, né? Todo mundo conhece quem é. Falou Pastor Lucas Carminati, todo mundo sabe quem é. É verdade.
Então ele tava lá expansivo e tal, e eu bem quietinha na minha, e eu acho que o meu quietinho que chamou a atenção dele, despertou. sabe? Porque assim, despertou. Mas eu sempre fui muito temente a Deus, eu sempre tive, sabe? Eu não lembro de um momento de não caminhar na presença do Espírito Santo. Olha. E eu lembro muito, assim, de os meus pais me levarem sempre à igreja, sabe? E eu falo muito disso até hoje, porque às vezes a gente tem a preocupação das crianças. A criança tá correndo na igreja, a criança tá fazendo bagunça, a criança aquilo, isso. A gente tem que ensinar, sim, a criança a ter o respeito ali, né? No momento do culto, ó, o pastor tá falando, agora é hora de ficar quietinho, agora a gente vai na salinha aprender. Mas, gente, o pastor falou amém, deixa a criança correr, deixa a criança ser feliz, Meu sabe? Deus, Deus tá falando aqui pra mim na terra. Emanuel é bem agitada. Esse Eu aí, se falava, falar amém, aham. minha filha, aí é o gatilho que pronto. Porque assim, ó, o meu pai, a gente sempre foi de igreja de comunidade, igreja pequenininha, assim, então todo mundo se conhecia. Então, assim, a porta da igreja terminou o culto, já ficava trancada para as crianças não correrem pra rua. Olha só. E aí, era uma grade, né? Então aí os obreiros já ficavam próximos pra abrir pro pessoal entrar e sair. Mas as crianças tinham a liberdade de correr e tal. A gente sabia que não podia correr no altar, não derrubar instrumento. A gente tinha temor à casa do Senhor. Mas a gente sabia que era um lugar que a gente era livre, sabe? E eu digo isso hoje, assim, eu falava pro Pedro, né, o nosso filho mais velho. Sim, filho, quando o pastor falar amém, você pode correr, né, pode brincar, pode fazer tudo, né, com cuidado. A gente sempre deixava muito claro. E aí o pastor fazia assim, agora levante sua mão direita, né, pra fazer a bênção apostólica. Aí o Pedro já ficava, amém, pastor, amém, pastor. Já gerou uma expectativa. Então isso eu acho que veio muito, assim, da criação dos meus pais que me deram essa liberdade na igreja, sabe? Então eu acho que a gente tem que fazer isso pra... Eu sei que eu era muito tímida e tudo mais, mas ter essa liberdade, esse negócio de saber que na casa do Senhor eu posso ser quem eu sou. E não ser aquele negócio de, não, vou ficar assim, presa e tal. Porque eu já era assim na escola, eu já era assim com os amigos. E aí eu já era taxada de crente, né? Tipo, os amigos sentavam assim, ele adolescente. Não, vamos, né? Fazia as besteiras, passavam revistinha e tinha bebida e essas coisas. E eu era aquela que pulava o copo. Eu era aquela que não pegava, sabe, o cigarro, por exemplo, que tinha muito. Então, eu sempre era... Eu era a pessoa legal, que eu fazia tudo pra todo mundo na escola. Mas quando chegava nessa fase, eles já sabiam, a Jéssica não vai querer pegar. Então, né, já era pro próximo. Então, eles me respeitavam, mesmo sendo assim. Então, eu tenho assim... chegou a se relacionar com alguém antes do pastor chegar? Teve algum namorado? Ou ele Namorado eu não tive. Eu dei uma bitoquinha na escola, assim, né? Aquele negócio. Aquela pressão das amigas de, não sei o que, pra que se guarda até, não sei o que. Sabe? Tipo, elas pegaram, disseram pro menino esperar lá que elas iam me levar. E aí elas me levaram até o menino me deu uma bitoca e eu saí correndo depois. Morrendo de medo. Mas eu conheci ele, eu era muito nova. Eu tinha feito 15 anos. Olha. Quando a gente se conheceu. Novinho. Então, ele me pediu em namoro, eu ainda tinha 15 anos. Olha. E aí a gente começou a namorar com 15 anos, então, eu tinha 15. Segura essa parte aí, pastora, porque a gente quer saber Vamos passar pra que ele. o pastor Lucas estava nessa fase. Quando a pastora já estava nessa timidez, tudo. Conte-nos, pastor, não nos esconda nada. É difícil esconder. Eu venho de uma família cristã, né? Meu pai e minha mãe, mais o pai de berço cristão também, né? O vô e a avó também já cristãos. A mãe, logo muito nova também, já começou a frequentar a igreja junto com a avó lá em Paulo Lopes. E a gente vem de uma família pastoral, né? No lado da minha mãe tem 10 irmãos. Olha ela só. é a 11ª, é a mais nova. Que legal. E a maioria dos meus tios são pastores, presbíteros da Assembleia de Deus, então toda a nossa família sempre... Manto terra. Em sua maioria, Festa de assim, família, um ou outro ainda está Olha no só. processo, mas em sua maioria, sim, pelo lado do pai também. E com isso eu cresci dentro da igreja, literalmente, né? Que legal. Eu dormia na frente do subwoofer da igreja, né? E De onde, pastor? Dormia. da caixa de grave, desculpa, falei isso. Falei uma palavra em inglês aqui, né? O sub é aquela caixa de Essa som. linguagem é muito chique pra mim, pastor. É linguagem técnica de música, gente. Nós precisamos de palavra. Não, mas o meu também. Eu também sou Cada da que palavra. você, além Aquela da palavra, caixa é grande do músico, chão. né? Isso aí. E, cara, foi, assim, pra mim, um dos maiores prazeres da minha vida, porque eu nunca tive contato com outra coisa
que não a igreja, né? Meu pai por várias vezes ia para as vigílias ministrar, enfim, sempre envolvido com louvor, né? Meu pai começou como baterista, depois virou ministro de... É mesmo? Seu Alex é baterista. Olha Sim. só. A gente pode ir junto, sempre revelando segredos aí, né? E logo que eu me entendi por gente, com 2 anos de idade, eu já... Minha taradeza era a bateria, né? Olha. Acabava o culto, queria sair correndo lá para tocar, e assim foi, né? E eu fui inserido nesse universo de igreja muito cedo, da música, enfim. E com 7 anos eu já entrei no Ministério de Louvor, já tocava bateria no Ministério de Louvor com 7 anos. E por várias vezes a gente em vigílias e tal, acabava dormindo, meu pai ia embora, me esquecia debaixo do banco. Tem esses Tinha que episódios voltar. assim de Sim. esquecer? Tem fotos? De Não sei se tem. criancinha? Tem. Não sei se esquecido lá, mas fotos Não, mas dessas épocas dormindo na igreja, Se tiver sim. uma foto de criança, Já vou né? falar pro João. Tem. Gente, ó. Meu Deus, o João, bendito João. Já vamos acrescentar. Coloca na edição. Então. Mas que legal. E assim, foi realmente para mim algo muito importante, porque eu construí minha identidade em Deus muito cedo. E é algo que eu carrego até hoje na minha vida, sempre que eu vou conversar com alguém, fazer que as pessoas entendam que cada um tem a sua particularidade. Eu até fico feliz de a gente começar esse podcast podendo falar pessoalmente de cada um, até porque hoje mais de 50% da minha vida eu passei ao lado dela, né? É verdade. Meu Deus, já começaram tão novos. Olha só. Eu digo pro meu sogro Meu que... sonho é falar isso, Meu amor. sonho também é falar isso, pastor. Que eu passei mais tempo casada do que sozinha. É isso. Ainda vai chegar esse tempo. Vai chegar, em Daqui a nome de pouco aí, Jesus. pastor. E eu digo até pro meu sogro que ela é mais minha agora do que do meu sogro, né? Já tá mais tempo comigo. E o Silvinho. E assim, a gente fica muito feliz dessa construção, né? Dessa identidade. E tanto é que eu, quando adolescente, o meu passatempo não era jogar bola. Até jogava bola, brincava na rua, mas o meu passatempo principal era ir pra igreja. Eu passava a tarde na igreja. Eu sei que Todos os dias eu ia pra lá, ficava imerso lá, aprendendo. Sentava na frente do pastor, me explica isso aqui, pastor, eu quero aprender sobre isso da Bíblia. E eu fui imerso nesse universo. Tanto é que com 12 para 13 anos, o meu pai e minha mãe, eles são um dos fundadores da Sara Nossa Terra aqui em Florianópolis, né? A igreja Sara Nossa Terra. Que legal. Junto com o pastor Aguiar, pastor Alice, né? Que hoje são pastores da Reviver aqui em Floripa. E quando eu tinha 12 para 13 anos, eu chamei meu pai e falei: pai, eu entendo de Deus que o meu tempo aqui acabou. Eu não acho que eu devo continuar aqui porque... 12 anos. 12 anos. E meu pai falou: sempre foi meu muito filho... decidido. E conversou um pouco mais para entender se realmente não era uma loucura de adolescente. E de fato, o que eu falava para ele era baseado na Bíblia, daquilo que Deus tinha me falado. E ele me abençoou. E à época eu fui conversar com o meu líder, pastor Yuri, que até hoje é meu amigo, né? E algo que eu sempre construí na minha vida e sempre tive esse entendimento que a gente nunca tem que iniciar um ciclo sem encerrar o anterior. Verdade. Uau. Eu Uma nunca grande sei. chave. Repete isso, por favor, pastor. Nós não Ou podemos iniciar nenhum ciclo na nossa vida sem encerrar o ciclo anterior. Amém. Então, todas as vezes, eu não me identifico mais com essa visão, quero ir para uma nova visão. Então, encerre essa visão e comece a próxima debaixo de bênção. Porque Uau, senão é você vai carregar maldição com você. Você vai sair no processo de desobediência. Porque não tem problema você não concordar com a visão. O grande problema é as pessoas ficarem aonde não concordam e continuarem criticando aquela visão É isso. e ainda minando outras pessoas, Cria ao invés de encerrar rebelião, aquele né? ciclo. Exatamente. E dentro desse processo, conversei com o meu líder à época, o pastor Yuri, uma bênção, um homem de Deus. E Deus usou ele para liberar uma palavra sobre a minha vida. E eu falei, amém. Então, saí de lá debaixo de bênção. Eu fui congregar na igreja da minha avó, na Igreja Batista Nacional Cristã de Florianópolis. E lá eu aprendi a amar a palavra de Deus. Assim, a Igreja Batista me imergiu na Bíblia de uma Batista, forma... né, meu irmão? Dá licença, né? Eu sou Batista de Verdade. origem. Então, eu vejo que Deus construiu algo muito interessante na minha vida. Porque quando eu fui da Sara Nossa Terra, com 7, 8 anos, eu passei muito tempo da minha vida com Gerson Ortega, com Bené legal. Gomes, com essas pessoas que me Referências, ensinaram sobre adoração, sobre comunhão, sobre coinonia, enfim. E a partir disso, com 12 para 13 anos, Deus me levou para conhecer a palavra. Então hoje, quando alguém me pergunta quem eu sou, porque as pessoas às vezes não entendem muito quem eu sou, né? Porque, eu vejo você cantando, vejo você pregando, quem você é? E na verdade, Deus, ele sempre me trouxe a essência na minha vida de que ele sempre me chamou para ser um pastor. E eu demorei talvez um pouco para entender isso, mas hoje entendo e
e tenho essa graça sobre a minha vida de entender que Deus me chamou para ser um pastor, mas Deus sempre me chamou para ser um pastor para ensinar sobre um tema específico. E esse tema que Deus colocou no meu coração é sobre adoração. Amém. Então eu sou um pastor que tem o louvor como uma ferramenta do meu ministério sobre adoração. E ali na Igreja Batista eu aprendi sobre a Bíblia. Pastor Mano me ensinou muito, Pastor Vavá me ensinou muito. Eu tive o Leonardo Malotti, que foi meu líder de adolescente à época, que foi a primeira pessoa usada por Deus para dizer assim, você tem um chamado pastoral, você tem algo diferente. Porque eu era aquele cara que... Eu era muito amigo de todo mundo, mas quando eu não gostava de alguma coisa, todo mundo também sabia. Então eu ficava brabo muito rápido. Era uma transição muito rápida. Né? Um salto muito rápido. E eu levei um tempo, na verdade, eu demorei bastante tempo para aprender a controlar isso. Quando o nosso filho Pedro nasceu, que eu posso dizer que ali eu aprendi a controlar essa emoção dessa turbulência, né? Porque ao mesmo tempo que eu ficava bravo muito rápido, já esquecia muito rápido também. Então as pessoas demoravam para me entender. Como que esse maluco acabou de me xingar e agora já tá aqui bebendo uma coca comigo como se nada tivesse acontecido, beijando. Né? Exatamente. Então eu demorei um pouco para controlar isso, mas graças a Deus hoje eu consigo entender, consigo... Um equilíbrio, né, pastor? Fico brabo, obviamente, mas eu consigo meio que driblar. Driblar. Boa palavra, obrigado. Você essa se questão. Percebe. Sim. É uma coisa sem que a ferir gente... as pessoas. Que bom. Sem ferir as é uma pessoas. coisa que a gente tá... A Pri tá me ajudando, ela tá falando assim, amor, você precisa se perceber. Porque eu vou te contar a verdade. Eu ainda tenho essa luta na minha vida. Janice é muito sabe expressivo. Uma coisa que às vezes as pessoas não me entendem mais, que eu faço muito, às vezes, quando eu entendo que eu tô prestes a falar o que eu não devo, eu peço licença e eu vou dar uma volta. Vou caminhar, inclusive lá em casa. Pra não brigar com a minha esposa, eu falo assim pra ela, eu não tô saindo de casa não, vou só dar uma caminhada e já volto. E aí a gente mora num morrinho, né? Desço, caminho, olho pro céu, pras estrelas, falo, Senhor, me ajuda. Tomo um refrigerante, uma água, dou uma respirada e volto. E aí eu consigo, de certa forma, fazer isso melhor. Claro. Mas voltando ali, só pra encerrar né? Pra dar que a gente tem continuado, o CPF. Eu fui congregar na igreja da minha avó, motivado por um amigo, que a gente é amigo desde criança, o Thiago Melilo. Beijo, mano, te amo. Com certeza ele vai assistir, porque ele assiste tudo que a gente faz. Legal demais. É um cara que abençoa a nossa vida, nosso ministério. Amém. Somos amigos desde criança, estudamos junto. Exatamente, desde criança e crescemos juntos na igreja. Enfim, vivemos muitas coisas juntos. É bom ter amigos, E aí ele me convidou para ir para lá. E eu fui num retiro com uma intenção de... Será que a varoa que Deus tem para voltar lá? Né? Pegar as menininhas. E lá Deus me pegou. Lá nesse... Você queria pegar e Deus pegou. Exatamente. E logo assim, eu caí de joelho lá, comecei a chorar, comecei a entender muitas coisas que Deus estava revelando para mim naquele momento. E a partir dali a gente começou a caminhar na Igreja Batista ali. Logo na sequência, depois meu pai veio, minha mãe veio, minha irmã veio. A família começou a congregar junto ali. Para mim foi um tempo muito importante também, né? Junto com a minha avó. O meu avô ainda era vivo também frequentava a igreja. Logo na sequência ele acabou falecendo, mas a gente estava ali e eu cresci nesse universo bíblico. Eu cresci nesse universo de escola dominical, de chegar às 5 horas da tarde na igreja para aprender sobre a Bíblia, sobre trocar essa ideia. Virei professor das crianças na época da escola dominical e ali achei um lado da minha vida que me despertou muito, que é o falar, o ensinar, falar sobre as coisas de Deus, isso. da Meu Bíblia. Deus, eu tô me identificando. Já parece. Estamos nos identificando. E cada vez que eu ensinava, eu aprendia mais ainda, porque eu estava falando de algo que Deus me revelava. Então, para mim, era muito bom aquilo ali. E o louvor caminhando junto, né? Então, as pessoas me perguntavam o que eu gostava mais. Eu gosto das duas coisas. Não gosto nem mais de um, nem do outro. E eu procuro fazer os dois com a mesma intensidade. Engraçado é que hoje, na Mais de Cristo, né, na igreja a qual eu frequento, né, Pastor Júnior, enfim, algumas igrejas me chamam pelo louvor e outras me chamam pela palavra. Por exemplo, a Mais de Cristo Lages. Eu nunca ministrei o louvor lá, já cantei lá, mas nunca ministrei o louvor lá. Sempre vou lá ministrar a palavra. Sim. Já na Mais de Cristo do Biguaçu, eu sempre vou pelo louvor. Então, assim, é engraçado como dentro dessa identidade que Deus construiu em mim, eu consigo pisar nessas duas plataformas, tenho amigos nessas duas áreas e como Deus
nos envolve desse jeito, na nossa casa, na nossa família. E eu conversando uma vez com uma pessoa e ele falou assim, poxa, mas agora, acho que a gente vai se aprofundar um pouco depois sobre isso, mas há um ano atrás, Deus nos chamou para viver realmente só do evangelho, só da obra. E agora o que você vai fazer? Você vai ser um artista cristão? Você vai ser um pastor? Não sou. Eu vou ser um artista e vou ser um pastor. Vou ser as duas coisas, né? Sim. Porque Deus nos chamou para caminhar nessa linhagem. E nesse momento que o senhor pensou que ia pegar as menininhas, Deus te pegou, aí ali Deus começou a ministrar sobre o seu coração, sim, sobre santidade, sobre se guardar. Exatamente, porque antes você vivia uma vida de pegação ou não? Não, nunca fui uma pessoa. Já aconteceu. Pode contar. Aconteceu, conta claro, tudo, claro. tá? Não, mas eu sempre. Só pra vocês terem uma noção, teve uma época da minha vida que as pessoas achavam que eu tinha uma tendência. Não sei se pode falar aqui, assim... Pode, você pode falar tudo. Tendência homossexual. Acharam que eu era gay, porque eu era muito respeitoso, né? Meus amigos passavam a mão na bunda das menininhas e eu não tinha esse hábito. Sempre fui muito respeitoso. Inclusive, na época de escola, gostava de uma menina que também era cristã. E eu dizia pra ela assim, um dia a gente vai casar, um dia a gente vai se relacionar. E engraçado que com ela, né, nesse sentido, acabou nunca acontecendo. Depois, ao longo do caminho... Livramento, né, pastora? Livramento de Jesus. Teve até uma questão na minha vida, eu já contei isso pra algumas pessoas, não sei se no podcast, eu acho que eu nunca falei, né, amor? Mas teve uma época que teve uma menina que queria ficar comigo e aquele negócio e tal, e ela tirou a roupa na minha frente e eu saí correndo. Meu Deus, José. E a partir dali, eu comecei a achar, será que eu sou homossexual? Entrei num parafuso. E aí eu comecei a entender em Deus que Deus realmente estava me preservando, né? Era José, né, meu irmão? E quando eu fui pra Igreja Batista, lá eu conheci a Camila, que era... minha melhor amiga. Hoje, né? Melhor amiga da pastora Jéssica. E lá ela era filha do pastor e eu me apaixonei por ela. Falei, uau, amém. Aí o pastor, ela tinha 13 anos e eu 15. Pastor, ela só pode namorar quando ela tiver 15 anos. Irmão, 2 anos de oração, hein? 2 anos de espera. Nós oramos 2 anos. Olha só. 2 anos de oração. Pra Deus falar não. Pra Deus falar não. Deus fala não, gente. Quando eu completei 17 anos, ela 15, ok, a gente não sente nada um pelo outro, a gente é muito amigo, inclusive somos amigos até hoje. Ela é madrinha do nosso filho, a melhor amiga da pastora Jéssica, a gente tem um envolvimento muito bacana, assim, eles moram nos Estados Unidos, né, hoje, inclusive ela tá grávida também, esperando uma menina, Antonella, né, estamos bem felizes por isso, e veja como Deus constrói as coisas. E logo depois, né, na sequência disso tudo, apareceu a pastora Jéssica lá na igreja. Né? Esse retorno. Que nem esse retorno que ela falou. Uhum. Eu amo que a Bíblia fala assim em Gênesis 24, quando Eliezer vai buscar a esposa para Isaac. A Bíblia diz que ele orou e de repente surgiu Rebeca. Então Deus faz surgir, né, do nada. E te digo mais, ela disse que é tímida, mas quem deu em cima de mim foi ela. Olha só. Revelações desse Pode Juntos. Na época ainda era Orkut, MSN, faz tempo, né? Esse povo do WhatsApp hoje é tão fácil. Não, nossa época. Meu internet de escada, tinha que esperar meia-noite pra entrar pra mandar mensagem. E aí a senhora que foi até ele, pastora? Não, ele começou a me inserir no meio dos jovens ali, dos adolescentes. Ele começou a falar pras meninas, tipo, falava pra Camila, essa nossa amiga, né? Chama ela pra participar, chama ela aqui. Não, senta aqui com a gente, porque a gente sentava a fileira inteira de adolescente. A gente chegava na igreja, a terceira fileira ali já era nossa. Você é tudo guardando lugar? Já chegou a Bíblia, a fulana vem, a ciclana vem. A gente já colocava a Bíblia pra todo mundo. Então elas sentavam assim, eu sentava do outro lado com os meus pais, né? E aí ele começou, não, tem que chamar ela pra sentar aqui. Aí às vezes ele vinha me chamar, não, senta aqui, ó, guardei um lugar pra ti. E aí ele colocava, não do lado dele, ele colocava do lado das meninas. Sim. Assim, porque a gente sentava, tipo, as meninas na frente e os meninos atrás. Tudo no seu tempo. Isso aí. Tinha orado assim 2 anos já, né, irmão? Pra que pressão o negócio? E aí a gente virou muito amigo mesmo. E os nossos pais se conhecem quando eles eram criança. Então a gente morou no mesmo bairro. Que então, legal. O tio dele tinha uma loja na frente da escola onde eu estudava. E eu chamava o tio dele de tio. Quando a gente começou a namorar... Quando a gente começou a namorar, mas que eu fui no primeiro Natal na casa da avó ali, todo mundo, eu falei, tio, tô aqui. Aí ele assim, meu Deus, guria, tu profetizou tua vida inteira, né? Que legal. Foi realmente um momento bem bacana, porque
eu entendi naquela época, não cheguei a um momento da minha vida de dizer assim, cara, não quero mais saber de mulher. Não que, Sim. né? Não no sentido de, tipo, não vou ficar mais procurando. Eu entendi que uma hora isso ia acontecer. E, de fato, a gente realmente, tanto eu quanto ela, a gente se guardou. E quem tá indo pro mesmo caminho se encontra no meio dele, né? É verdade. Eu amo isso. Quem tá caminhando pro mesmo propósito vai se esbarrar em algum momento. Amém. E a primeira relação que a gente construiu foi uma relação de amizade, que eu acho que é a principal coisa, principalmente uma dica para quem está nos assistindo, que tem essa intenção de ter um relacionamento saudável e tal, seja amigo da pessoa com quem você quer viver o resto da sua vida. Exatamente. É bem isso. Agora sim, não existe melhores amigos homem e mulher. Se Né? você é Tipo, um casado. homem ou uma mulher melhor amigo. Só a Não, não não ser que existe. seja porque vai dar casamento. É isso A aí. gente é prova viva disso. Né? A gente se tornou melhor amigo, a gente começou a ter tanto momento junto que daqui a pouco despertou realmente Sim. Tem amizades, mas não pode se envolver Isso, emocionalmente, exatamente. né? Tem que ser esse cuidado. Esse foi o conselho que minha mãe me deu. Porque quando eu tava iniciando a conversa com o Jane, eu não queria conversar com o Jane justamente por isso, por eu não querer me envolver tanto e acabar frustrando, porque eu já tinha sido frustrada anteriormente. E a minha mãe falou assim, Priscila, o Jane... O Janius com o João, eles só trocam olhares. E ela disse assim, permita conhecer ele, porque tem como uma mulher ser amiga de um homem, mas sem se envolver emocionalmente. E, de fato, a gente começou nesse lugar. E aí era propósito de nós dois juntos. Claro que era. Meu Deus, eu nunca tava com essa intenção, não. Mas Amizade. esse lugar de conselho é muito importante porque tem muitos homens e muitas mulheres solteiras que se frustram porque não entende isso. Acha que, você é a melhor amiga daquele cara, você é a melhor amiga daquela menina. E aí se envolve emocionalmente e vê que esse lugar de melhor amigo ultrapassa um limite que não era para ser ultrapassado. Exatamente. E aí se frustra emocionalmente. Esse conselho da sua mãe foi muito bom. Porque, Não, a mulher sábia, inclusive, gente, ungida. eu Meu Deus do louvo céu. ao Senhor pela vida da minha sogra também. Sim. Porque eu tava um dia em casa, tal, na época a gente usava telefone fixo ainda, né? De repente tem gente assistindo a gente que nem sabe que isso Meu existe. Deus. Nós estamos ficando velhos. Tava ficando velho. Mas amém. Velho, mas saudável, É isso né? aí. E meu pai atendeu o telefone e tal, falou, é a Jéssica. Jéssica, puxando na memória que já... e até associar que era a Jéssica da igreja, porque até então a gente não tinha tanto contato assim e eu não lembrava de ter passado meu telefone para ela. Mas ela foi na loja do tio e pediu pro tio o meu telefone. Bem intencional ela. Bem intencional. E isso, por detrás, quem estava era minha sogra, dizendo, convida ele para vir aqui tomar um café, porque ela havia comentado e tal, enfim. Mas até então, realmente era na amizade. Daí, perto de onde a gente morava, tinha um supermercado, assim, tal. Daí a gente combinou de se encontrar lá para comprar um pão tal, e tomar café. Daí a gente foi já caminhando até a casa dela. E aí, nesse meio do caminho, a gente já foi conversando e tal, mas sobre a vida, sobre... Já deu a mão, né? Não. Aí é que tá a questão. Não tinha no meu coração uma intenção Era assim, tão tô puro, indo né? lá. Puro e simples. Puro e simples. Exatamente. É a mensagem que vocês carregam. né? E aí, chegamos na entrada da rua dela, que é onde a gente... Aproveitando essa deixa, Puro e Simples é o nome do álbum, né, pastor? Como Puro e que Simples tem é uma o música? nome de uma música que Deus me deu, que se tornou o nome de uma conferência profética e do nosso ministério. Que a gente tem baseado na questão da pureza e simplicidade de Jesus, mas voltado para a questão da santidade para jovens e pessoas que querem ter um relacionamento saudável como a gente construiu. Que lindo. Então, sobre isso, essa é a mensagem que a gente procura carregar, né? Maravilhoso. Mas vamos falar mais disso depois. Mas aí, quando chegamos lá, a gente mora nessa rua hoje, né? A gente mora na mesma rua que ela morava antes. Quando eu vi aquela pirâmide, irmão, pensa num morro. Nós vamos subir isso aqui a pé? Eu falei pra ela, vamos. Aí fomos lá e tal. E aí falei, a gente conversa lá em cima, porque eu não conseguia andar e falar lá no morro e tal, que realmente era bem íngreme. Chegamos lá, tomamos café, assistimos Rei Leão 3. Olha só. Meu Deus. Rei Leão. Olha que pureza. E tivemos um momento bacana, minha sogra ali toda Ele pediu pra feliz. assistir futebol, que tava passando futebol, né? Eles tava tendo café. jogo do Brasil, da seleção e tal. Daí assistimos o jogo. Que ano que foi, gente? 2007. Aí
passou um tempo, a gente começou a escrever cartinhas. Não, antes disso, né, amor? A gente estava um dia na casa de um amigo nosso, todos os jovens lá assistindo o filme e tal. E aquele dia todo mundo pegando no meu pé e sabe? Aquele dia que as pessoas... E aí a gente começava a ir junto, porque como tem esse negócio das nossas famílias se conhecerem, meus pais deixavam eu ir com ele, tipo, pras coisas dos jovens. Então a gente, tinha filme na casa do amigo, só que era na Costeira, o bairro do lado. A gente ia caminhando junto, entendeu? Tinha então os nossos pais confiança, né? confiavam. E a gente fazia tudo a pé, cara. Que coisa boa. Eu tava falando isso pro Pedro esses dias. Meu filho, você não sabe o que é caminhar. A gente sabia. Fazia muita coisa a pé. E era magro, né? Magrinha. Tudo de carro. Olha aí onde estamos. Magérrima. E assim... E a gente tava na casa desse naquela amigo pegação de pé e tal. Ninguém me ama mesmo, eu falei, né? Daí eu só escutei eu te amo. Tava deitada na frente, assim, os meninos sentados atrás e as meninas estavam deitadas na frente assistindo o filme. Eu guardei aquela informação e não fiz nada com ela no momento, né? Só Tomei levou um susto. Ficou aquele silêncio, todo mundo foi prestar atenção no filme, ninguém falou mais nada. Meu Deus. Foi Só bem soltou. assim. E aí depois, tal, eu cheguei, escrevi uma carta pra ela, e não tive ainda aquele sentar e conversar, escrevi uma cartinha, ela me respondeu, a gente se falava por cartinha, temos todas elas guardadas. Passava na igreja e entregava, ou colocava dentro da Bíblia. E a partir dali, dessa questão, a gente começou a entender que realmente tinha um sentimento pra você. Sim. Mas aí é que tá, até então não tinha me despertado nada, mas quando ela falou eu te amo, eu falei, opa, pô, isso mexeu comigo. Então isso quer dizer que pode ser que em mim também tenha, mas aí a gente começou a conversar para entender, né, para onde que ia evoluir isso e tal. E aí, de fato, a gente entendeu que havia um sentimento. Eu falei, olha, então eu quero conversar com teu pai. Porque eu sempre fui assim, eu entendi que não há como começar um relacionamento sem que tenha uma autorização da família. Porque algo que eu sempre aprendi, e a gente precisa valorizar muito, é que todo mundo tem uma autoridade sobre a sua vida. É verdade. E a primeira autoridade sobre as nossas vidas quanto solteiros são os nossos pais. E não é à toa que a Bíblia fala, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Uma das formas de honra é você não ultrapassar momentos da sua vida que ainda cabem aos seus pais decidir por você. Como assim? Eu vou casar com alguém, meu pai que vai decidir por você? Não, quem vai decidir se vai casar ou não é você. Mas o startar um relacionamento... cabe da autorização do seu pai, porque você vai envolver uma pessoa externa à sua família. E a bênção de Deus está ligada a isso, familiar. Né? Exatamente. E aí essa pessoa vai vir carregada de emoções, de outras culturas, outra educação, para ser inserido no relacionamento da sua família. Portanto, a sua família tem que autorizar esse relacionamento. E aí, a gente tinha uma amiga em comum, que é a pastora Gabriela Quinte, né, que vocês bem conhecem. Sim. A pastora Gabriela e a pastora Jéssica, elas cresceram juntas, elas chamavam de irmãs, inclusive, né? Olha só. Beijo. Saudade deles, meu Deus, queridos. E ela era a nossa cupido, digamos assim, e ela acompanhou todo esse processo. E aí a gente marcou um almoço na casa dela. E o meu sogro, policial militar, chega para almoçar fardado. Meu Deus. Tira o 38 da cintura, coloca em cima da mesa e vem a pergunta, o que tu quer aqui? Só uma pergunta, pastor, antes. O senhor já tinha namorado? Nunca. Não. A primeira nem namorada. Eu, nem ela também. Não. O máximo tinha dado um beijo na boca mesmo, só e... Meu Deus, nós somos iguais, meu irmão. Até, eu tô pensando aqui, até a data de aniversário. O senhor faz aniversário um dia antes que eu. É verdade. É verdade. Meu Deus. Nossa, a gente é muito irmão, né? Muito irmão. A gente você é preto, eu sou branco. Isso é o yin yang. É isso aí. Deus amarrado. É piada, é só uma piada. E aí o pai da pastora colocou o 38 lá na mesa. E aí você viu aquilo, não passava Wi-Fi, né? Estremeceu todo. Nem tinha Wi-Fi. E na aí? verdade, assim, eu sabia o que eu queria. Era uma convicção muito clara pra mim. Então, obviamente que eu também sabia que ele tava brincando, né? Ele não tava... logo ele não depois foi ele pegou e guardou, ameaçar porque não era um nada. Porque Sempre tem um o jeito teatrinho, dele né? também. Mas assim, ele sempre honrou muito isso também. Por que os pais fazem isso? Meu sogro, quanto militar, ele sempre também honrou essa questão dos princípios de autoridade e ele sabia que eu conhecia também. E claro, essa minha construção também vem da minha escola. Eu estudei 7 anos no colégio militar, então eu também sempre preservei isso, né? E eu falei, não, olha, eu quero casar com a sua filha. Eu não fui pedir ela em namoro. Eu realmente falei, deixei muito claro o que
que eu queria, E era o você, nosso desejo. pastora, como é que estava naquele momento? Eu suando frio, olhando para aquilo. Falei, Jesus, o que meu pai vai falar agora? Porque foi a primeira vez, né? Nunca tinha tido isso, alguém ir falar com meu pai a respeito disso. Tem até uma história do que teu pai falou, né? Conta pra eles aí. Quando a gente chegou na igreja, e aí eles, assim, espalhafatoso, brincando e chamando a atenção de todo mundo, meu pai falou, pode namorar qualquer menino dessa igreja, menos aquele lá. E apontou pra ele. Porque meu pai já conhecia, assim, não que era um menino ruim. Mas aí meu pai brincou, né? Menos aquele lá, é muito bagunceiro. E eu falei, que legal. Mesmo. Vou mirar nele. Mas a nossa história foi construída na igreja. Depois dessa autorização do meu sogro, a gente ter um período de oração. A gente orou, acho que cerca de 3 meses, assim, até começar realmente o namoro. Mas sempre foi debaixo de santidade. Toda quarta-feira, antes do culto, a gente chegava 1 hora antes e a gente ficava dobrado no altar, orando pelo nosso relacionamento. E sempre com pessoas ali, né? Detalhe, a gente nunca deu lugar ao diabo, né, irmão? Porque a Bíblia diz pra gente fugir da aparência do mal, não do mal. Se parece mal, a gente deve fugir. Sim. Então a gente nunca ficou sozinho no mesmo ambiente, nunca dormimos na mesma casa. Eu vejo gente que começa a namorar e dorme na casa um do outro. Mano, isso é dar lugar ao diabo. Isso aí é uma... Porque se você está junto com a pessoa que você quer se relacionar e você não sente nada por ela, a oração tem que ser outra, então. Né? É normal sentir atração, ter um desejo. Né? Não é Deus. Às vezes a gente tinha que dar beijo com um portão no meio, assim, dar tchau, sabe? Aquele selinho assim, tchau, vai embora, sabe? Porque... Exatamente. Entendendo os limites, né? Que a gente sentia, claro, não, eram super santos e podiam se tocar e não acontecer nada. Claro que não. Sim. E assim, engraçado que a gente foi construindo, engraçado não, né? Glória a Deus por isso que a gente foi construindo a nossa relação dentro do ciclo da igreja. Por isso a gente não tinha como ser de outra forma, porque foi muito debaixo da bênção de Deus, né? E uma coisa que a gente entende também, que ter um relacionamento em santidade não é cheio de imposições, regras, mas a gente entende que a gente escolhe as escolhas de Deus sobre nós. Exato. E entendendo sobre isso, a gente não vai se colocar em lugar de perigo, a gente não vai ultrapassar a zona que a gente entende. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos sinaliza todas as coisas, então a gente entende, isso aqui, eu só de olhar já esquentou, então eu não vou nem tocar. Se tocou, já esquentou, então eu não vou nem tocar mais. Não precisa de correr perigo, né? Não preciso de me expor em lugares que a gente sabe que daqui a algum tempo a gente vai poder aproveitar pro resto da vida. Não, pode aproveitar mesmo, né? Pois é. E deve aproveitar. Se tem uma coisa que eu fico assim indignado quando converso com alguns casais que a gente aconselha que tem problema justamente nessa área, que quando namoravam, meu Deus... Pegava fogo, né? E em algum momento até caíram, tal. Aí casa não faz mais o que tem que fazer. Pois é. E, cara, Deus guarda esse tempo oportuno que, meu Deus, se tem uma coisa boa é isso, né? Poder estar com quem você ama, ter o maior ciclo de intimidade, viver aquele avivamento ali, né? Só que pro casamento, né? As pessoas antecipam, às vezes, os processos. Então, a gente sempre teve muito claro de que se a gente conseguisse se manter puro e simples diante de Deus, a gente ia desfrutar daquilo lá na frente. E assim, obviamente, eu não tô aqui jogando fora a sua história, né? Você que tá nos assistindo, que não teve essa oportunidade, que não casou virgem, que não teve... quer dizer que sua história joga fora? Não. Mas se você entende que Deus consertou isso na sua vida, faça isso daqui por diante. Sim. Né? Porque às vezes tem pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e não são mais virgens. São solteiros e já tiveram uma vida lá fora. Ou até mesmo dentro da igreja e desviaram dentro da igreja. Mas tem como, sim, se casar puro. Porque pureza não tem a ver com virgindade, né? Não tem a ver com virgindade. Tem como ser puro e ser virgem, mas não tem como, às vezes a pessoa é virgem e não é pura. Porque tem tanta imoralidade dentro dela, carrega tanta sujeira dentro dela, e é tão precioso que quando a gente vai lá em Salmos 18, a gente encontra uma chave. Deus recompensa a pureza. Então Deus é muito precioso pureza, né? a gente construir uma vida com Deus, um caminhar, uma jornada com o Senhor em pureza. E ser santo não é que a gente nunca vai se sujar, mas é entender que sempre a gente pode se lavar. Então viver com Deus é isso. Errou, pecou, se arrepende. Vamos recalcular a rota, vamos fazer de novo, vamos fazer dar certo, vamos fazer do jeito certo. É buscar sempre, né, Linda? Aprender. Mas o que aconteceu também na nossa vida, ao mesmo tempo, né, de todo esse ciclo de santidade que a gente vivia, foi gerado no meu coração um sentimento muito ruim.
que é o sentimento de que agora ela é minha. 100% minha. Ninguém pode tocar, ninguém pode olhar, ninguém pode fazer nada. E foi gerado um ciúme exacerbado em mim. Olha só. Chegava em alguns momentos a ser doentio, assim, ao ponto de querer brigar com pessoas mesmo. O que tá olhando pra minha mulher? E a pessoa nem tava olhando. Mas isso no namoro? No namoro. É que eu acho que eu pulei só uma partezinha. Daí, dentro dessa questão, um belo dia a gente estava num evangelismo na beira-mar de Florianópolis. A gente tinha um projeto chamado Santifica Samba. Através do samba, o nosso pastor à época, o pastor Vavá, líder dos jovens, ele é do Rio de Janeiro, carioca, samba no pé e tocava cavaquinho, tinha várias composições. Maravilhoso, Ivair Paulino. Ivair Paulino 01. Ele foi primeiro colocado em todo o exército do Brasil e aí ele era conhecido por nós como 01. Que top. E aí ele começou a fazer essas composições e a gente começou a usar isso como forma de evangelismo. E aí a gente foi para beira-mar fazer esse evangelismo através do samba ali e tal. E aí começou a chover muito. E nessa época a gente andava muito de ônibus, assim, né? Ou a pé ou de ônibus. E assim, era um tempo muito bom, muito oportuno mesmo. Era legal. Era os jovens tudo juntos, se divertindo e servindo a Deus, assim, porque o ônibus virava um culto, né? Todo mundo violão, cantando e falando as coisas de Jesus. Sim. E aí, naquele dia, particularmente, como choveu muito, a gente teve muita dificuldade de pegar o ônibus. Aí o pai dela veio buscar ela e aí me deu uma carona. No meio do caminho, do trajeto, ele me perguntou assim: Lucas, você vai para sua casa ou você vai lá em casa? Pô, que pergunta, né? Óbvio que eu quero ir na sua casa, né? Eu falei: não, onde o senhor quiser me deixar, se quiser me levar para sua casa, tudo bem. Não, então vamos lá em casa, você janta lá com a gente e tal. Então, chegamos lá, começamos a jantar. E naquele dia, o Espírito Santo sentou na mesa lá e falou assim: hoje é o dia que vai tudo acontecer aqui. Porque não sei por que cargas d'água, tudo foi se conduzindo e a gente sentou na sala para assistir um DVD de casamento de uma amiga deles. Um casamento lindo, assim, o altar era no meio da água, daí a noiva entrou de barco, um negócio de cinema, assim, lindo, cinematográfico. Lindo. Exatamente. E aí, então, daí a minha sogra, ela chama meu sogro de Nino, né, carinhosamente, Nino. Ô Nino, quando é que eles vão namorar? Não, pra mim eles já estão namorando. Aí a gente se olhou assim. Como assim a gente já tá namorando? Esqueceu de avisar a gente? Não, pra mim tá autorizado, eles podem namorar. Então ficou aquele silêncio na sala. Mas não foi no dia do revólver? Então, ali ele foi pediu... o dia do pedido. Exatamente. E aí a gente começou a oração. A gente teve um período de oração. Daí. Aí esse dia fatídico, 4 de agosto de 2007... Já vai celebrar semana que vem. Quantos anos? Vai celebrar 17 anos de namoro. O Jânio saiu das datas, gente. Rápido. 17 anos de namoro e que esse lindo. ano completamos 13 anos de casado. Pra ir ver pôr do sol na beira-mar. Sim. Levar ela pra ver as estrelas. Pegou, né? Agora pode. Agora tem todas as estrelas, astro, lua, sol, tudo. E sabe, tem gente que fala assim: porque minha época de namoro era muito boa. Pra nós não era, não, irmão. Não, bom é agora que a gente consegue desfrutar. Na nossa época de namoro, a gente era privado, né? Porque até queria, obviamente, né? Mas a gente era privado de se ver, de se falar. E eu não tô criticando meu sogro, não. Foi muito bom essas regras que foram estabelecidas. A gente se via quarta e domingo. Eram os 2 dias que a gente se encontrava. A gente dava um jeitinho de se esbarrar ao longo da semana. Né? Tipo, ela estudava, ia trabalhar, passava na frente da escola dela, pelo menos para dar um oi e tal. Sim. Mas tentava dar um jeito, mas efetivamente a gente se via quarta e domingo. Eram os dias que a gente namorava, digamos assim. E sempre sob supervisão. Vai no shopping, ou ia a pastora Duda junto, né? Perdão, tô meio sem voz. Pastora Duda Carminati, minha irmã. Pastor? Acabou, já tomei tudo. Ixi, mas não tem problema, tá tudo certo. Eu acho que não tem. Desculpa só aí quem estiver assistindo se tiver um pigarrinho aí, mas... A pastora Duda, ou então a minha cunhada, né? Ou a pastora Gabi e tal, sempre junto com a gente, como vela oficial e tal. Mas tem um detalhe também, uma curiosidade do nosso relacionamento, é que eu ia pro cinema, o que eu pensava? Agora eu vou beijar na boca. Eu nunca consegui namorar minha esposa no cinema.
Porque ela dizia assim, eu não vim pra cá pra ficar beijando na boca, eu quero ver o filme. Olha. Olha, ela colocava limite, hein? Postura. A gente Exatamente. pagar o cinema, não, depois tu me dá um beijinho, eu quero assistir o filme, a gente ia assistir legendado e tal, perdia o fio da meada. Não, eu quero assistir um negócio. Que legal. E tudo isso foi construindo uma relação muito saudável entre nós, assim, de sempre... apesar do ciúme ali, ela sempre foi dizendo, não, calma, não é assim. Mas Olha, esse sentimento de ciúmes, né? É até legal a gente ponderar isso. Vamos deixar agora essa questão do namoro, que lindo que vocês vêem, né? Mas essa questão dos ciúmes, eu acredito que adivinha, talvez, do fato de você ter falado antes, ninguém me ama, talvez você era muito inseguro, né? E aí teve alguém que olhou pra você, que te afirmou. E aí você já teve esse sentimento de posse, né? Exatamente. E assim, em alguns momentos era doentio, era feio mesmo. De a gente estar em algum lugar e ao invés de desfrutar, a gente só se via quarta e domingo. E aí quando se via, ao invés de desfrutar, ficava brigando porque o idiota aqui, desculpa a palavra, mas ficava ali tomado por aquela possessão. Então eu fui aprendendo a controlar. Isso é tão sério que a gente era noivo e a gente terminou o nosso noivado por causa do meu ciúme. Na verdade, a gente não, né? Quem terminou foi ela, né? Falou, a mulher decidida. Desse jeito, eu não quero casar com você. Desse jeito, se você vai entrar no relacionamento assim, não quero. Porque assim, tem gente que acha, não, depois ele muda. Não, ele não vai mudar. Não vai mudar. Tendência é que piore, inclusive. E o que foi, assim, o que combinou a mudança? Foi o término? Foi o término, porque daí eu entendi, primeiro, que eu não poderia viver sem ela. Porque pra mim eu perdi meu chão naquele dia. Foi a pior noite da minha vida. Passei a noite em claro. Pensando, cara, e agora? Todos os sonhos, todos os projetos, tudo que eu construí. Deus falou, Deus disse que é ela e agora não é mais ela? Como assim? Como? Não. E assim, a gente não precisou... vamos voltar. Não, porque a gente acabou terminando num sábado, num aniversário que estava tendo da igreja lá. E no domingo de manhã eu fui ministrar louvor com a equipe de louvor numa outra igreja. E aí o pai dela foi fazer o som, que ele mexia no som e tal. E aí saindo de lá ele falou assim, tu quer ir lá pra casa? Então, fui, eu nem falei nada pra ele que a gente tinha terminado. Cheguei lá na casa dela. Imagina a minha cara olhando ele dentro de casa. Quem é esse? Daí eu cheguei, vamos conversar, né? Vamos conversar. A gente conversou e a partir dali tudo foi mudando, assim. Aquela expectativa que eu tinha de realmente ter a minha esposa, eu precisava entender que o ciúme é um sinal intenso de insegurança e de que é alguém que não está debaixo da graça de Deus. E de alguém que não ama, né? Na verdade. Porque Exatamente. a Bíblia fala que o amor não tem ciúmes. Não tem ciúmes. Então, ciúmes é o maior, e a gente abre aqui um adendo, né, um espaço para falar que talvez você esteja prejudicando algo que seja de Deus para sua vida por causa dessa insegurança, dos ciúmes. Gente, isso é algo maligno. Não nasceu no coração de Deus. Destrutivo para os relacionamentos. Destrutivo, isso só atesta o quanto você é inseguro. Ninguém é de ninguém, né? Assim, e isso atesta... Sentimento de posse, né? Isso. Você precisa ser curado, porque senão você vai sufocar a pessoa que está do seu lado, por mais que seja de Deus, que no caso de vocês era um relacionamento de Deus, mas que se tornou algo... Estava sucumbindo diante de vários destroços emocionais, o né? que era para ser leve se tornou pesado, né? Exatamente. E assim, a gente não pode confundir ciúmes, né? Que às vezes as pessoas falam assim, porque um ciúme é bom. Não. É o zelo, né? Zelo, cuidado é diferente de ciúme. Eu posso zelar pela minha esposa, proteger ela. Eu não deixo minha esposa andar do lado da rua onde passa o carro, ela sempre anda do lado de dentro, Isso nem aí. ela nem meus filhos. Porque é um cuidado natural meu, eu faço isso às vezes até de forma inconsciente. Ela tá, de repente, em algum lugar, vai precisar se abaixar, ficar atrás dela para quem... Né? Ô, irmão, esperei tanto tempo para ver, agora o outro quer ver de graça. Assim, não. Então tem esse cuidado, é normal, faz parte. E, obviamente, a minha esposa também é zelosa, ela põe roupas que não são, né, que não deixam... Ela mostra. Então, tudo isso é uma série de fatores. Então, eu vejo que o ciúme é doentio.
É algo ruim e afasta as pessoas. O cuidado, ele é muito bom e ele deve existir. A gente tem que zelar e cuidar daquilo que Deus nos confiou como o bem mais precioso. Eu tenho que cuidar dela, ela tem que cuidar de mim. Mas é um paradoxo totalmente diferente. Exatamente. Né? Porque realmente os ciúmes adoecem a relação. É horrível, né? Isso Imagina a pessoa não poder ter amigas. Com quem você tá falando aí? Deixa eu ver com quem você tá falando. E chegava a ser nesse ponto. Chegava. E isso não pode existir numa relação saudável. E aí depois do término mudou? Como é que você segura a onda? Foi uma conversa, né? Foi na conversa ela falou, olha, se for desse jeito, não tem como a gente ter um relacionamento assim. Porque assim, ó, uma coisa que até vou abrir um parênteses aqui também e falar de algo bem importante que tem tudo a ver com o assunto. Algo que a gente aprendeu e a gente ensina hoje sobre isso é que o relacionamento, até chegar ao casamento, ele tem uma escadinha, né? E nessa escadinha, quando você tá ali na fase de oração, primeiro você está buscando a aprovação de Deus para o relacionamento. Aí quando você começa a namorar, o namoro ainda são duas pessoas que moram em duas casas diferentes, tem duas famílias diferentes, inclusive o namoro não é a prioridade daquela pessoa, a família continua sendo a prioridade. Eu não vou no aniversário da minha avó porque eu vou sair. Não. Natal, a gente sempre fez assim, Natal também, ia um pouquinho aqui, um pouquinho lá para poder... Depois, quando você vai pro noivado, aí é a fase do convergir os sonhos. Sim. Porque até então no namoro eu tenho os meus sonhos, ela tem os dela, e esse é o momento de a gente começar a entender que a gente ainda tem os nossos amigos, a gente ainda tem a nossa relação. No noivado, isso começa a convergir um pro outro. Sim. A gente, inclusive, leu um livro muito bacana no nosso noivado que diz, antes de dizer sim. Jamie Camper, né? Uhum. Um livro muito... Eu, inclusive, recomendo para qualquer pessoa, antes de casar, ler esse livro. Legal. Porque ali a gente começou a alinhar os pensamentos. E esse livro nos ajudou muito. Foi a época que o nosso pastor veio e disse assim, olha, a gente precisa se alinhar. Né? Vocês estão tendo muita discussão, muito problema. Porque assim, ó, ao mesmo tempo que a gente tinha essa questão do processo... o tempo todo na igreja, de mão dada, beijinho, agarramento. Olhe para a igreja, para as pessoas casadas. Você vê o homem e a mulher toda hora... beijinho aqui, beijinho ali. Não, a igreja é um lugar de cultuar o Senhor. Depois sai de lá, vai ter um momento de namorar. A gente queria namorar dentro da igreja. Não, Sim. Cada coisa no seu tempo. E o nosso líder veio e começou a alinhar isso no nosso coração. A gente leu esse livro. E aí, quando a gente começou a convergir os pensamentos, a gente começou a entender que aí sim, agora a gente vai ter uma vida que vai durar até a eternidade juntos. Mas tem essa construção, essa escada. Claro. Aí tem gente que quer pegar coisas que estão lá no último degrau e usar no primeiro. Não vai dar certo. Não dá pra pular de fase, né? Exatamente. Porque senão a gente fica nessa fase aí pra sempre. Deixa amigo de lado, aí daqui a pouco termina o relacionamento e também não tem mais um amigo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas não pode se enfiar numa bolha, né? Algo que a pastora Jéssica falou que é incrível, né? Eu vejo Deus convergindo isso. Ele começou a se perceber. Como que a gente precisa, né? A Pri tem falado tanto isso. Se perceba. A gente precisa se perceber, se entender, né? O tanto que a gente está ultrapassando a linha de limite e tudo. E depois desse período, demorou muito para vocês se casarem? Como é que foi? Não, foi logo na sequência. Nós estamos falando... Não, talvez nem um ano. Talvez cerca de 6 meses. Vocês ficaram quanto tempo entre namoro e noivado? Deu 3 anos, assim, todo esse processo, né? A gente casou em 2011. Quase 4 anos, na verdade, né? E nos conte, como é que foi o primeiro ano de casamento? Terrível. O temido. A única parte boa é a questão do sexo. Fora isso, era tudo muito terrível, né? Porque aí a gente vai aprendendo com a vida, né? Uhum. Eu achava que eu, como homem da casa, eu tinha que puxar tudo pra mim. Eu sou o machão aqui, pá. Quem manda sou eu. E aí não compartilhava alguns problemas financeiros, não compartilhava alguns problemas, alguns percalços da vida, né? De algumas decisões que precisavam ser compartilhadas, tomava decisão sozinho, quebrava a cara. Então isso a gente foi meio que trocando pneu com o carro andando e aprendendo, né? Juntos. Sim. Até que um dia eu falei, cara, eu não posso mais sofrer sozinho. Aí eu sentei, falei, nossa situação é essa. Daí ela olhou assim, por que a gente não faz isso? Sendo bem sincero, eu nem lembro o que foi isso. Mas que na época fez muito sentido. Não, sem sabedoria. Cara, como é que eu não tinha pensado? A senhora lembra isso, pastor? Não, realmente algo... Já surgiram tantas outras coisas depois. As manutenções do casamento que são necessárias, como né? precisa, né?
E pra você, ele tá falando, ele tem essa coisa aí falando dele. Desculpa, mas e pra você, como é que foi? É porque, como a gente é muito diferente, e ele era assim, tipo aquele o ciumento, né, muito expressivo, eu era aquela que guardava muito e ficava quieta. Então até isso incomodava ele. E é um choque, né? Ele falava comigo, ele, né, se expressava muito, eu ficava olhando, tentando entender aquela situação, tentando, sabe? Similar e aí, remoer tudo aquilo que estava acontecendo para depois conseguir conversar. Sim. Então, até por isso foi muito bom, né? Não digo que foi bom a gente ter terminado naquele momento, mas foi uma pausa para os dois respirarem e aí conseguirem se perceber. Porque eu magoava ele de não conversar e de não falar o que eu tava sentindo. Imagina, né? por sanguíneo hemorrágico, e aí de italiano. Eu dizia pra ela, me dá um soco, mas faz alguma coisa. Eu sei. E eu ficava quieta olhando pra ele e falava assim, eu não tenho como falar agora, porque eu sempre tive muito esse cuidado de não magoar a pessoa no falar, né? E até porque eu nunca fui muito de falar. E aí, quando ele falava, eu ficava, né, pensando, meu Deus, o que eu vou falar agora? Você não para de falar. Aquele negócio? Só que eu sabia que era com ele. E aí até o pessoal da igreja, as mulheres, falavam assim, tu vai casar mesmo com ele? Porque ele vai te deixar reprimida dentro de casa, tu não vai conseguir fazer mais nada da tua vida. E falava, não é de Deus. Não, que esse conselho também, né? E Meu aí eu Deus, falava cada assim... conselho que ele te ouve, né? Meu Deus. E aí, eu lembro até de uma vez, conversando com a Camila, essa nossa amiga, né? E ela falava assim, amiga, eu conheço ele também. Eu sei que ele é assim, né? Ele é expansivo desse jeito. Mas dá pra ver que tu ama ele, então tu precisa conversar com ele. Fala do que tu tá sentindo desse jeito, não sei o quê. E aí foi um momento que a gente sentou, e aí eu chorei muito. E aí falei pra ele que eu tava, né? Que não gostava do jeito que ele falava assim comigo, tudo mais. E aí eu falei assim, nossa, Deus tem tanto pra fazer com a gente que, né? Esse pequenininho ajuste que a gente consegue. Porque são as coisas do dia a dia que às vezes a gente olha e fala assim, mas essa mulher não tem jeito, esse homem não tem jeito, ele não para de deixar... não para de deixar a toalha molhada em cima da cama. Gente, começa a conversar, sabe? Falar, tudo amor, na comunicação, né? E a gente percebe que já passaram vários casais nessa mesa. A gente atende... Nessa daqui é a primeira. É verdade, vai lembrar. Então, vou corrigir. Vou corrigir. Passou vários casais nesse pode juntos. É isso aí. Nessa mesa tem muito ainda. Amém. Nós declaramos. E a gente atende vários casais semanalmente. E a palavrinha que a senhora usou, pastor, é o que faz todo sentido, principalmente na vida do recém-casado. Porque tem, principalmente nos dias de hoje, que não sei o que tá acontecendo, que os casados no primeiro mês já tá querendo divorciar. Não dá nem 3 meses, já tá querendo iniciar o plano B. Já casa com o plano B. E é tão interessante quando a gente olha, assim, faz um panorama geral do casamento, porque pra gente foi extremamente difícil o nosso primeiro ano de casamento. Os primeiros 6 meses. Os primeiros 6 meses. E quando a gente para pra avaliar, tudo é necessário, tudo começa no ajuste. Sentar e parar e olhar um no olho e falar assim, olha, do jeito que tá, não vai dar certo a gente continuar. Onde que a gente tá errando? O que é necessário a gente fazer para consertar, para ajustar, para que a engrenagem possa, de fato, começar a andar de uma forma fluida, não de uma forma travada. Um alfinetando o outro, um ofendendo o outro, porque a ofensa, ela sempre parte do ponto de você se defender ofendendo. Então a gente tem essa mania feia de atacar ofendendo, e aí acaba que essas palavras vão gerando desencadeando outros sentimentos, como a raiva, como a ira, se transformando num ódio, se transformando em algo pior que a gente vê, inclusive, aí nos noticiários, morte, que infelizmente acontece através de uma pequena coisa que pode ser transformada num ajuste. Então, como é importante a gente reforçar isso para os casados. Ajusta. Não chega pensando assim, vou separar, vou divorciar, vou acabar com tudo. Olha tudo que você já construiu até hoje. Será que não vale a pena você parar todas as coisas e simplesmente ajustar os ponteiros? Ou até mesmo no namoro, né? Tá iniciando, meu Deus, como vale a pena esses períodos de vez em sempre, manutenções periódicas da gente parar,
falando assim, porque é nítido ver a diferença da personalidade de vocês. Eu acredito que a pastora é um pouco melancólica, né? Fleumática. Fleumática. Bastante. Mas é nítido ver. Aqui é um sanguíneo hemorrágico quase caminhante. Eu sou mais colérico hoje do que sanguíneo. E a Pri é uma colérica. Sério? Aham. Oh, parece. Minha personalidade mudou bastante. A gente Porque vai são se 2 ajustando, pontos. né? Assim. Mas assim, outro dia a gente precisou parar e a Pri falou isso, amor, tá muito, e a gente vai e ajeita. Como que isso nos constrói, né? Porque a personalidade, ela dita muito o nosso relacionamento, né? O casal casado, ele tem que lidar muito com as diferenças do outro. E ninguém é perfeito, todos nós temos falhas. Então, a gente precisa entender a dificuldade, a debilidade que o outro tem. O que eu posso fazer para ser um equilíbrio? Não pra ser... Quer ver? Isso é uma coisa. Eu tava falando aí, a colérica já passou. Gente, é impressionante. Eu vou responder uma coisa no WhatsApp e aí eu tô pensando o que eu vou responder. Ela já quer tomar da minha mão. Eu já tenho a solução, respondi isso. Mas eu, assim, ó, às vezes sou até como grosso, assim, né? Eu falei assim, não, mas eu não tô pedindo a sua opinião no que... Eu já sei que eu vou responder, eu só tô... pensando. Aí juntando as palavras. Nossa, mas que grosso. Eu tô assim, eu sei intrometida. E às vezes, é o que eu falo assim, às vezes vai lidar com algumas pessoas de forma prática. Não é grosseria, é que minha vida eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida, não posso ficar fazendo rodeio, preciso ser prático, preciso chegar e resolver aquele negócio daquele jeito. E as pessoas precisam compreender a gente melhor. Por favor, você que tá assistindo a gente aí, a gente precisa ser prático, né, pastor? Precisa ser prático. Só que, imagina, quando ela fala isso grosso, aí eu já falo, sabe assim, na defensiva, o que ela tava falando. Já e você intrometido. E aí, com isso, desencadeia algo que pode ser conversado. Então, agora eu tô tentando assim, amor. Calma aí, Calma aí, fica aí. Tenho tentado antes. Já respirava. Não. Tenho tentado. Tem que tentar, mas olha, entre o tentar e eu conseguir tá longe, tá? Já melhorei. Vai dar certo, vai dar Mas certo. é lindo porque o casamento é esse lugar isso. da gente ser edificado, construído, né? E a gente tem que parar de pegar amuleto, né, pastor? Porque às vezes a gente pega e fala assim, não, porque eu sou sanguíneo, eu falo assim mesmo, tu tem que aprender a lidar comigo. Não, a gente tem que começar... Meu Deus do céu. Fala, Você falou foi pra mim. Fala, Jeová. A gente tem que começar a entender também um lado do outro, porque a gente vive num relacionamento e não é vem a mim, não é só eu. Não, porque eu sou melancólica, eu sou quieta, então, né, eu vou ficar quieta e pronto, tu que aprenda a lidar comigo. Não, eu tenho que falar com ele, porque ele precisa, né, que eu fale, ele precisa, né, que a linguagem do amor dele, se eu não falar com ele, Jesus, ele precisa ser afirmado, ele precisa que eu fale e diga, obrigada, meu amor, por pegar essa água pra mim, sabe? Então, eu comecei a entender isso e as coisas começam a fluir melhor. Pra mim, não precisa ficar falando o tempo inteiro, não precisa. E a gente vive com tanta leveza, né, com isso, quando isso acontece. Isso mesmo. Não é anular melhor, a personalidade do outro. Né? E nem pegar de amuleto isso, né? Não, porque eu sou assim, né? O crente Gabriela, eu sou assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, a gente tem que tentar se ajustar. Eu sei que o meu jeito é legal, é bom, mas não tá fazendo bem pra ele. Então eu preciso ajustar pra que nós somos um só. Então nós dois precisamos viver de um jeito mais suave, né? Pra engrenagem realmente rodar, como a pastora falou, né? Amém. Tem que rodar a engrenagem direito. Se ficar ali aquela pedrinha sempre trincando, um carro, quando vocês estão dirigindo um carro, tá lá fazendo aquele barulho no pneu. Tac, tac. Não incomoda o tempo inteiro? Fica aquele negócio, né? Tem que levar pro mecânico. Verdade. Então a gente precisa, né, colocar o casamento no mecânico. Chama Jesus, vamos ajustar. Vamos... Ele é o mecânico dos precisamos. Que é isso? É pra aplaudir de pé, igreja. Jéssica, falou bonito. Opa, perdão. Eu vejo também, assim, o casamento, eu fico imaginando... Eu sou muito lúdico, assim, eu gosto de imaginar as coisas. Que é como se a gente pegasse cada um uma ponta de uma corda, o outro também, e a gente ficasse puxando cada um para um lado. Cabo de força, né? Se a gente puxar com força, certo? A gente vai derrubar a outra pessoa. Ou se você largar tudo de uma vez, você também derruba a outra pessoa que está fazendo força do outro lado.
E por isso que o casamento é isso, você vai afrouxando devagarinho as cordas para encontrar esse ponto de equilíbrio, a ponto de que quando for necessário que você puxe um lado ou outro, você não derrube a outra pessoa, você consiga assumir a sua responsabilidade. E Deus me trouxe uma reflexão muito, muito forte sobre isso, porque eu sempre imaginei o cordão de 3 dobras como se fosse um triângulo. E até uma vez já vi uma pregação sobre isso, né? Que quanto menor é essa distância do triângulo, mais perto você está do vértice, aquela coisa muito bonita. E até concordo com isso também. Mas o que Deus me trouxe a reflexão é que o cordão de 3 dobras é como se fossem 3 cordas. Onde uma corda é Deus, outra corda é o homem, outra corda é a mulher. E quando você começa a fazer uma trança, você até consegue olhar o início. Mas quando você está lá no meio da trança, você já não sabe dizer qual que é a ponta direita, qual que é a ponta esquerda, qual que é a ponta do meio. E é isso que Deus quer, que o cordão de 3 dobras ele seja algo tão forte e tão precioso na nossa vida, que quando a gente olhar para o casamento, a gente não saiba distinguir quem é o homem, quem é a mulher e quem é Deus. Que a gente olha e a gente fala assim, poxa, eu vejo o homem, mas eu vejo Deus, eu vejo a mulher, mas eu vejo o homem, eu vejo a mulher, vejo Deus. É o mistério, né, que Paulo fala. É o mistério, né? Exatamente. E isso é muito forte. E é isso que a gente precisa aprender a construir. Amém. Porque o casamento ele é uma construção eterna, a gente nunca vai parar. A gente falando sobre essas questões de gostar ou não gostar, a minha esposa está grávida e as suas emoções ficam muito latentes, né? E umas 3 semanas atrás, estamos falando agora, tá? 13 anos depois de casados e tal, eu fiz alguma brincadeira com ela e tal, né? Não vou abrir uma particularidade nossa aqui, mas, enfim, e ela começou a chorar. Desesperadamente. Te machucou assim a brincadeira? Eu falei, gente, o que aconteceu? Eu odeio essa brincadeira que você fez. Mas, amor, faz 13 anos que eu faço essa brincadeira com você. Desde que a gente casou. Mas e agora? 13 anos depois, tu tá me contando. Guardou 13 anos pra hoje. Você me Só que, a partir dali, eu nunca mais fiz aquilo. Nunca mais falei aquilo. Por quê? A partir do momento que você não sabe, tudo bem. Né? Nós somos senhores daquilo que não sabemos e escravos daquilo que sabemos. Essa é uma grande verdade da nossa vida. A partir dali que eu soube, que ela me contou, é minha responsabilidade agora não fazer mais, porque é algo que fere ela. Claro. E da mesma forma, né? Gente, quer me deixar nervoso? Fala assim, calma. Mas eu tô calmo. Por que eu pedi pra ficar calmo se eu já tô calmo? Pelo amor de Deus. Aí eu fico nervoso. E ela sabe disso. E foi algo que ela foi mudando hoje. Ela já não fala... Porque pra ela o calma é tipo assim, espera. Né? Então ela mudou uma palavrinha e aquilo não me afetou mais. Sim. É porque às vezes a gente passa a vida inteira com pessoas falando, calma. Isso gera gatilhos. Isso gera... Né? Meu Deus. Então assim, a gente precisa aprender nessa construção do casamento que a gente vai sempre estar aprendendo. Sempre. Sempre. Quem não levar isso pra vida... Agora, o que eu fico nervoso, assim, de conversar com um casal recém-casado. Porque não dá mais, pastor. Não dá mais, nem tentou. Mas nem tentou. Já quer desistir agora. Por uma questão, às vezes, de comportamento. Não estamos falando nem de algo grave. Não houve traição, não houve nada... Não teve uma briga de espancamento, nada disso. Ela queria que a caneca ficasse aqui e você quer a caneca aqui. Não dá mais, pastor, porque ela quer a caneca aqui. Não, peraí. Faz o seguinte, põe a caneca no meio. Nem para um, nem para outro. E segue a vida. Acha uma nova realidade. Põe duas, né? Cada um põe de um lado. Então cada um com a sua. Porque eu dormi a vida toda do lado direito e ela do lado esquerdo e ela também do lado direito e ninguém quer dormir do lado esquerdo. Parece que é incabível, mas existe isso. Né? Existe, a gente sabe. Mas a questão é, o que você quer ser na vida? Você quer a vida toda ser alguém que tem razão ou que vai ser feliz? Porque às vezes eu vejo pessoas falando também, não, porque eu casei para ser feliz. Aí é que está o grande erro. Você não pode casar para ser feliz. Você tem que ser feliz, a outra pessoa ser feliz, e vocês viverem uma vida em alegria e felicidade no casamento. Outro detalhe que às vezes as pessoas erram na sua colocação é o casamento é 50% de um e 50% do outro, do homem e da mulher. Não, tem que ser 100%, é 100% de cada do um, homem e né? 100% da mulher para que dê certo. Porque a gente é 100% que dá certo. Né? Não existe tampa da panela, metade da laranja. Exato. O outro vem para complementar, vem para transbordar aquilo que a gente já carrega, né? Exato. E pastores, como é que foi a chegada dos filhos? Porque agora o terceiro tá chegando, mas o primeiro, assim, como é que foi essa mudança? Esse é o ministério da minha esposa, vou deixar ela falar, que ela ama falar sobre isso.
Eu sempre quis ser mãe, né? Sempre. Minha ideia sempre foi isso. Eu tenho o diário ainda guardado de quando a gente... Antes de namorar, eu tenho meus diários. E tem um que tem até o nome do Pedro. Olha. Que tava lá, porque a gente namorava e vinha profetas e pastores e já falavam, né? Vocês vão casar, vocês vão ter tantos filhos e tudo mais. E aí a gente namorando, a gente já escolheu... o número dos filhos? Eram 3, É, só que a gente teve 4, a gente né? É mesmo? É, em porque 2018 a gente perdeu faleceu. Foi o primeiro? Faz 6 Foi o anos. segundo. O segundo. Foi depois do Pedro. Olha só. Então nós temos o Pedro, de 9 anos. Aí nós temos esse que teria 6 anos agora, né? Que era pra ser o Davi. Aí nós temos o Davi Luca, que vai fazer 2 aninhos agora em setembro. E o Judá, que tá quase aí. No forninho. No forninho. Então, quando a gente teve esse momento, né, a gente falava, com 5 anos de casada a gente vai começar a ter os filhos. E, na verdade, o Pedro chegou, a gente tinha de 3 para 4 anos de casamento. Igual a gente. Verdade. E aí foi aquele susto, a minha sogra falou, eu sou muito nova pra ser vó. E aí minha mãe olhou assim, vocês estão casados, né? A gente até parecia que tava fazendo coisa errada, porque a gente era, né, mais novo. E aí foi bênção, assim, na nossa vida, sabe? E eu falei pra ele assim, amor, quando eu tiver filho, eu não quero, ter babá, colocar em creche, coisa assim, sabe? Eu não queria, recém-nascido, que outra pessoa cuidasse. Eu sempre tive esse negócio de que a família, ela precisa estar dentro de casa, né? A mãe precisa ensinar, precisa amar, o pai precisa educar. Então, a gente sempre teve muito disso. E quando o Pedro, né, começou a ser gerado e ele nasceu, eu voltei pra casa. Eu deixei a minha profissão, né? Eu sou formada em gestão comercial, eu trabalhava. Então, eu voltei para casa. E eu fiquei, o meu ministério ficou em casa, sabe? Meu trabalho foi todo para casa. Sim. E isso foi uma conversa. Trabalho. E isso foi assim, a gente combinou antes, entendeu? Eu falei assim, amor, quando eu for mãe, quando a gente tiver nosso primeiro filho, eu quero ser mãe, eu quero cuidar dele, eu quero ensinar ele, eu quero, sabe? Ter esse momento de casa, assim, não que outra pessoa me conte, ele começou a falar agora, ele fez isso é uma coisa minha, né? Não que eu digo contra, que é né? errado. Quem não tem essa condição. Não que é errado colocar na escola, não, desenvolve a criança, é bom e tudo mais. Mas eu queria que pelo menos esse começo, essa primeira infância fosse em casa. Né? Tivesse essa construção de esperar o pai, de o pai tá vindo do trabalho, então a gente teve muito disso. E foi muito bom essa experiência. E tanto que a gente já tá, né, de novo. Preparando a terceira vez. E agora nessa... Foi bem oportuno mesmo, porque na época a gente foi muito criticado por alguns, assim, mas como vai? Até minha esposa fala muito sobre isso, que ela tem esse ministério latente sobre um ativismo, às vezes, pro lado feminino, né, que algumas pessoas têm em relação enfim, ao movimento feminista e tal, na verdade. E a mulher, ela tem que ser feminina, né? E ela sempre fala muito sobre isso. E ela falou, olha, para mim vai ser muito importante vivenciar isso. E aí eu disse, do outro lado aqui, pro homem, é mais difícil, vou ter que trabalhar mais. Talvez, às vezes, tenha que ficar um pouco ausente em alguns momentos para poder compensar financeiramente uma estrutura familiar. Porque cabe ao homem também, né? Essa vivência de entregar essa construção. E tudo é como de acordo, né, pastor? Sim. Entendendo esse anseio da pastora, se colocar nesse lugar. Vamos juntos, então, topo. Exato. O combinado não custa caro. O pior seria se o senhor não concordasse e ainda exigisse dela o que não te cabe, né? E, claro, dentro do nosso combinado, a gente... teve algumas questões que eu falei, olha, eu vou estar o tempo todo na rua, então não conte comigo quando chegar em casa para lavar uma louça, nada disso. Ai, meu Deus! Mas foi algo que a gente combinou. Claro, já tá cansado de chegar aí. Esse é o lugar. Por que eu falo isso? Porque o combinado realmente não custa caro. Era algo entre a gente. Algumas pessoas me criticaram por isso. Só que para minha esposa estava claro e estava tudo bem. Inclusive, ela sempre teve esse prazer desse serviço, de fazer uma janta, de botar a mesa posta, de receber a gente, de ter essa questão, perdão, em casa, de ter esse momento familiar. Para ela sempre era a parte mais gostosa do dia. Ela gostava de fazer isso. Né? Não era um peso para ela. Claro que ao longo da vida a gente vai se adaptando, porque para mim não faz sentido
uma pessoa que faz xixi sentado tem que limpar o banheiro de quem faz xixi em pé e suja o banheiro todo. Então o banheiro é minha responsabilidade. Sempre foi. Né? Hoje eu não limpo só o banheiro, né, meu amor? Me ajuda. Já foi. Ontem eu tava com o pequeno fora de casa, fiquei na rua, assim, brincando com ele, e ele tava passando água sanitária, porque tá mofando, assim, as paredes, né? Tô até sem voz por causa disso. Então ele passou água sanitária, ele passou aspirador, ele que fez a faxina na casa essa semana. Sim, não tem problema ajudar, meu Deus, né? Não, e agora a gente entendeu porque daí o quadro mudou. Agora eu não sou mais aquela pessoa que estou completamente fora. Agora o nosso ministério é junto. Sim. Logo, se ele é junto, não tem porquê. Por que eu vou pegar uma pessoa que está com 7 meses carregando um outro ser dentro dela? Algumas dificuldades que a terceira gravidez traz que as outras não trouxeram. Né? Algumas percalços. E já tem um outro filho que muitas vezes só quer ela. Poxa, ela vai ter que cozinhar, ela vai ter que lavar a louça? Não, deixa comigo. Hoje eu tô tendo esse tempo, Deus me transicionou, Deus me levou ao auge da minha carreira secular, onde eu cheguei a diretor comercial de uma empresa, ganhava 20 mil reais por mês, e há 1 ano e 3 meses atrás Deus me falou assim, agora chega, tu já chegou onde tu queria, secularmente falando, agora é a tua hora de transicionar e viver para mim. E faz 1 ano e 3 meses que a gente não tem salário, não tem nada, e a gente vive muito bem, sem explicação. Na verdade, tem explicação, né? Deus. Ele é o melhor patrão, né? Ele é o melhor patrão, ele prometeu e ele tem feito. A nossa condição financeira é igual àquela? Não é, mas a gente continua sendo muito feliz, até mais do que naquela época. Eu estou presente com os meus filhos, eu estou à mesa todo dia com eles, tomando café, almoçando, tendo os tempos que a gente precisa dessa construção de caráter. Sim. Eu estou ali, agora minha esposa está grávida, eu estou podendo ajudar ela no momento que se eu... A gente, esses dias, estava falando, já pensou se eu estivesse trabalhando fora agora, nesse momento? Como que seria? Pô, grávida, cuidando da Davi, às vezes passa mal, tem que sentar, tem dificuldade para respirar, apareceu umas coisas na perna ali de varizes, essas coisas que acontece, vem a idade junto, né, gata? Ela é jovem, mas querendo ou não, vem a idade, vem vários percalços. Então, assim, para mim está sendo muito precioso. E aí... Cada vez que eu faço qualquer coisa em casa, que eu digo assim, pô, isso aqui dá trabalho, hein? Pô, dói o ombro, hein? Pô, lavar a louça é chato. Deus me traz a memória, fica até emocionado de falar, do quanto ela se sacrificou em todo esse período, sabe? Amém. E as palavras que Deus tem me dado nesses últimos dias, Deus tem falado comigo enquanto eu lavo a louça. É na vida ordinária. Né? Exatamente. Enquanto eu tô ali cuidando da nossa casa, ajudando ela. E não é feio isso. Às vezes, de forma nenhuma. O homem, ele tem que, às vezes, desconstruir isso, de achar que a gente, como homem, não tem que lavar uma louça. Não. Isso é ser homem também. É assumir o seu papel de dizer o seguinte, a parte mais preciosa dessa casa, agora, nesse momento, tem que descansar. Sim. Então é minha vez de botar a mão e fazer. Glória a Deus. Em Eclesiastes fala do homem lavando prato, né? Não, primeira reis. É verdade. Diz que o homem tem que lavar a louça. É verdade. Tem base bíblica, tá vendo? Agora, inclusive, a própria palavra vai dizer, né, Pedro, eu amo a epístola que Pedro escreve, porque Pedro é esse cara machão, durão, né? Ele passa essa figura o tempo todo, é aquele que puxa a espada, corta a orelha. Só que Pedro, ele vai sendo tão lapidado pelo Espírito Santo, que ele vai escrever a sua epístola, ele fala assim, vós maridos, vivei a vida comum do lar. Eu acho isso incrível. O que é viver a vida comum do lar? É literalmente participar de tudo. E às vezes tem homem que chega em casa e fala assim, mas você não fez nada? É que a vida do lar ela é muito ingrata, de certa forma. Sim. Porque você acorda de manhã, você faz o café da manhã, aí isso gera uma louça, aí você vai lavar a louça. 2 horas aí quando depois... você termina a louça, você vai fazer o almoço. Aí você almoça, aí tem que lavar a louça do almoço. E nesse meio tempo o filho tá chorando, tem que lavar a roupa, aí aparece outra coisa. É um mofo que aparece no teto. Enfim, gente, é uma vida realmente, derrama o prato todo de... Ou seja... bolonhesa. Eu até queria pedir para quem nos assiste agora, nesse momento, você, marido, troca um pouquinho de papel com a sua esposa. Maravilhoso. Coloca a mão na massa, experimenta. Ela tá adorando, ó. Não, mas é verdade, porque assim, ó, eu durante muito tempo fechei os meus olhos para isso, e a gente não pode fazer isso. A gente não pode virar as costas para aquilo que Deus quer que a gente faça também. É verdade. Porque assim,
cuidar da sua casa, a gente sempre fala isso no altar, quando a gente prega, que a nossa casa é o nosso primeiro ministério, e às vezes você está deixando a sua casa de lado, e aí você não consegue entender por que eu não consigo resolver nada, por que minha vida está bagunçada, porque o seu primeiro ministério está bagunçado. A sua casa tem que estar em ordem. A gente fala isso muito lá em casa, eu sou o chato lá em casa agora da organização, inclusive com os filhos, dizendo, pegou o brinquedo aqui, o brinquedo estava aqui, devolve aqui, não deixa lá. E aí os meninos vão e fazem. E com isso elas ficam admiradas. Né? Porque assim, o Pedro tem 9 anos, ele está construindo o seu caráter agora. Sim. Se ele aprender agora que tá tudo bem vivendo numa casa bagunçada, o que ele vai levar para a vida dele lá na frente? Uma vida bagunçada. E eu comecei a prestar atenção nisso porque o meu pai, ele é um exemplo disso. Meu pai é o cara que serve todo mundo. É o cara que cozinha, é o cara que lava a louça. É o cara que... Comida boa é do seu Alessio. E é o prazer dele fazer isso. Se alguém tirar isso, ele fica perdido. Se ele chegar em algum lugar que ele não faz isso, ele não sabe o que fazer. É o ministério dele, esse serviço. Ele gosta de fazer isso. E cara, eu sempre tive uma figura de homem em casa. Sim. Meu pai nunca foi mulher por fazer isso. Claro. Não. Pelo contrário, meu pai era funcionário público, ele tinha uma certa carga horária, minha mãe como empresária tinha o seu salão de beleza para manter, inclusive o nosso luxo de casa, né? Em alguns momentos ela chegou a ganhar até mais que o pai, isso não é nenhuma vergonha, claro. Está tudo bem, né? Como empresária ela trabalhava mais, ganhava mais, faz sentido, o funcionário público fica limitado àquele salário, mas tinha tempo. O que acontece? Ele chegava do trabalho, ele limpava a casa, ele cozinhava. Nesse caso, seria justo que a minha mãe, empresária, saindo de um salão às vezes 8, 9 horas da noite, chegasse em casa e ela ainda tivesse que cozinhar, ela ainda tivesse que arrumar a casa, não ia dar certo esse casamento. Ia chegar um momento que ela dizia assim, cara, não aguento mais. Tudo parte de um alinhamento, exato. Né, pastor? Tudo o combinado. O combinado, ajuste, entrar em concordância, de entender que o homem, ele constrói a casa, mas a mulher é o coração desse lar, e aí a gente vai construindo a vida a dois, vamos desenvolvendo esse mistério que Paulo fala, que é quando dois se tornam uma só carne, e é tão bom a gente poder construir a vida ao lado de quem a gente ama, de quem é a promessa de Deus na nossa vida. E que inspirador é a história de vocês. E eu gostaria, inclusive, que vocês mandassem uma fotinha da família toda junta. Tá bom. Todos juntos, reunidos, pra gente postar aqui depois. Eu posso só dar um destaque numa coisa que pra nós é bem importante? Tá aqui é muito especial, né? Porque, claro, a gente ama a vida de vocês. Eu, particularmente, tenho mais contato com o pastor Janilson, mas a pastora Pri também é uma querida. Amém. Gosto muito de você também. Obrigada, pastor. Nossa casa do seu comportamento. Mas o pastor Janilson é uma pessoa que a gente caminha muito junto e é um profeta de Deus. Ele não gosta muito que fale que ele é profeta, mas ele é, né? Apesar de ele não gostar, ele é. E teve um determinado momento da nossa caminhada em que o pastor foi ministrar lá na Mais de Cristo da Ilha. Um beijo pro pessoal que nos assiste de lá. Igreja maravilhosa. Igreja maravilhosa, né? E eu estava lá ao final do culto, né? E o pastor chegou, usado por Deus, e falou assim: você vai fazer vasectomia? E a gente já tinha 3 filhos, né? 2 vivos e um que faleceu. Eu falei, sim, não faça, porque Deus tem mais um filho. Eita, que forte aquilo. E eu tomei aquela palavra para mim e falei, amém, glória a Deus. Vamos desfrutar do processo, então. Só que Deus precisava confirmar no coração dela também. E aí um dia eu fui ministrar num evento, e logo que eu desci desse evento, esse evento aconteceu numa casa de show, era uma espécie de uma balada gospel, vamos dizer assim, e não era um culto exatamente. Mas naquele momento que eu desci do altar, 2 irmãs do coque vieram na minha direção. Uau. A gente falou, o Espírito Santo que mandou, porque... Tudo quanto é lugar, né? Elas são infiltradas. Eu não sei quem elas são, eu não sei o nome delas, eu não as conheço, e depois daquele dia, nunca mais as vi. Mas elas foram extremamente pontuais e usadas por Deus para liberar algumas coisas sobre a nossa vida, dentre elas, confirmação do filho. Só que na hora de ela falar sobre isso, ela falou assim, cadê a sua esposa? E aí eu falei, tá ali, chama ela. Daí ela veio, quando ela chegou perto, ela começou a liberar essas palavras tal, sobre a vida dela. Naquele dia houve uma confirmação. E aí a gente começou a desfrutar do processo. E aí nós engravidamos, né, do Judá. Até então, não sabíamos ainda que era um menino. E no primeiro ultrassom que fizemos, a médica falou a seguinte frase: olha, não avisa para ninguém não, que esse bebê não vai dar certo, não vai vingar.
muito provavelmente nessa semana você deve perder ele de forma natural. Então vamos marcar já um ultrassom para a próxima semana, para a gente já entender como é que está esse processo, porque ele está muito pequenininho, não vai dar certo para essa quantidade de semanas, ele tinha que estar muito maior. Não estava batendo a idade gestacional, ele estava muito menor do que deveria estar. Que choque, né? E aí, então... E já com um trauma, de certa forma, lá da outra perda, 2018, né? Daí eu falei, meu Deus, o cenário está se repetindo. Vem um filho, perde um. Vem um filho, perde um. Amém. Então depois vai vir. Só que na descida no elevador, até então, estava tudo bem para mim, mas claramente no coração da minha esposa, pelo olhar dela, eu sabia assim, ela não está bem. Há uma... Sim. Porque... Já na época do Davi, já havia um bloqueio entre a gente, no sentido de que talvez a gente vá perder. E aí, pontualmente, num culto, o apóstolo... lá de São Paulo, esqueci o nome dele. Belucci. Esqueci o primeiro nome. César, obrigado. O apóstolo César. Inclusive, a gente tem esse vídeo guardado, tal. Ele veio, profetizou... Eu lembro desse dia. Ele não existia ainda uma barriga. Poucas pessoas sabiam que ela estava grávida. E ele veio pontualmente e orou e profetizou vida e tal. E ali houve uma tranquilidade no nosso coração. E agora o cenário era de novo muito parecido. E aí quando a gente entrou no carro, eu falei assim, nós vamos aceitar esse diagnóstico? Nós vamos botar isso no bolso e ir embora? Não. Se Deus prometeu, ele vai fazer. Eu botei a mão no ventre dela, comecei a orar ali, comecei a profetizar. Deus, tu que prometeu, esse filho não é nosso, esse filho é teu, é um filho da tua promessa, como tu falou, que ia decretar sobre a nossa família, cumprimento das coisas de Deus sobre nós. E amém, ficamos tranquilos. E aí uma semana depois a gente volta para o novo ultrassom da perda. A médica olhou e falou assim, olha, não sei o que aconteceu aqui, mas tem um bebezão aí dentro. Uau. E aí o Judá começou a se desenvolver. E aí nesse ultrassom a gente já descobriu que era um menino, né? Que lindo. E eu já tinha esse nome no meu coração, assim, né? Dessa vez eu louvarei, né? Que forte. Eu tinha esse nome já muito forte no meu coração. E aí eu falei pra ela, e ainda não tinha um encaixe, né, do nome. E aí ela foi, dormimos tal, e ela sonhou. E ela via um nome riscado e o único nome que aparecia era Judá. Ela não conseguia ver o outro nome. E eu sabia que eu tava sonhando porque no sonho eu falava assim, agora com essa lista eu tenho que acordar, eu tenho que falar com ele pra gente decidir entre esses nomes. Olha só. Só que quando eu acordei, eu só via o nome Judá e os outros estavam riscados. Eu não conseguia dizer pra ele quais eram os outros nomes pra gente escolher. Uau. E aí ele falou assim, amor, pra mim então já tá decidido e só faltava Deus confirmar contigo. E aí foi. E claro, eu tô contando essa história porque além de ela falar de nós, né, também... uma confirmação do seu chamado, viu, meu pastor? O Senhor é uma bênção. Amém. Não deixe isso nunca morrer no seu coração. Eu sei que o Senhor não gosta muito desse lado profético aí, que eu tô ligado. Aí ele vai lá, às vezes, ministrar no sul daí, ele fala assim, gente, eu só queria pregar. E aí Deus começa a usar ele profeticamente, porque é uma igreja profética lá. Né? E assim, muito obrigado por ser vaso de honra nas mãos de Deus, por ser usado dessa forma. E a gente é muito feliz, a nossa casa se alegra muito por ver o quanto Deus tem usado e aonde Deus vai levar vocês. Amém. A gente sabe que tudo que você fala não vem de você, vem da parte de Deus. Até na última quinta-feira que você foi ministrar lá, você foi muito usado pontualmente para orar por uma pessoa, não sei se você vai lembrar, uma mulher que estava numa segunda fileira ali e tal, e houve um processo de libertação e tal, e ela está assídua na igreja, ela tem um diagnóstico de câncer, mas ela já se sente diferente, já está tendo um processo de cura na vida dela. Ou seja, tudo isso vem para confirmar todo o tempo de construção da nossa vida. Então, assim, que lindo. Eu tenho muito cuidado em relação a acelerar os processos de Deus na minha vida, porque eu não gosto de me comparar com ninguém, sabe? Eu tenho muito isso para mim, porque durante muito tempo eu me comparei com muitas pessoas. Inclusive, você é igual a fulano por causa do meu temperamento, essas coisas. E isso foi sendo tirado do meu coração. E eu vejo muito isso em você. Você não é igual a ninguém. Você é muito único, assim, a sua personalidade, o seu jeito, a sua forma, a sua identidade, né? Que é algo que a gente fala muito, né? Sobre identidade, sobre essa personalidade em Deus. Deus trata isso muito de forma muito particular com você. E muito puro, né? Ele tem muita pureza em vocês. Meu Deus, gente. Vamos chorar. Era pra finalizar com ele. E eu falo isso porque
para as pessoas que estão assistindo, às vezes acham que vocês estão aqui só falando de juntos por um propósito, só de casamento. E na verdade o ministério de vocês vai muito além disso, né? Existem muitas coisas por detrás que às vezes as pessoas não sabem, muitas coisas que aconteceram, e vocês são muito igual Abraão e Sara mesmo, né? Amém. Deixar sua terra, sua parentela, viver algo novo de Deus não é fácil. Não. E que as pessoas que assistam possam ter essa certeza, dessa confirmação desse chamado na vida de vocês. Para nós é muito precioso. Deus, ele nos mima muito, assim, de nos dar amigos e pessoas que a gente caminha, que tem um coração muito precioso e que fortalecem o nosso chamado, né? O nosso ministério. O que a gente sempre pede é para ser amigo dos amigos de Deus. Amém. É isso Glória a aí. Deus. E a gente vê isso em vocês. Amém. Tinha mais um monte de coisa pra Vou chorar aqui. Ai, meu Deus. Jesus nos apresentou os amigos de propósito dele, que é Que vocês. lindo isso, gente. Vocês são também de verdade, vocês são pessoas preciosíssimas. Eu fico vendo o Pedro. Ele é um menino extremamente querido, amoroso, seguro, assim. E eu sei que ele só é isso, que ele é uma extensão dos pais. É verdade. Amém. E eu sei, imagino daqui a pouco o Davi, como que vai ser, o Judá. E glória a Deus, grandes coisas o Senhor tem. Amém. Mas Temos- ainda não terminou. Temos Pergunta? A né? temos a última pergunta que rufa-se os tambores. Pastores, pra vocês, o que... Vai tocar maquiagem. Pegar um fôlego. Mas pra vocês, o que pode juntos? Pode tanta coisa. Quer falar primeiro? Vai. Eu vejo assim, o que a gente pode junto é tudo aquilo que Deus quer para um casal que viveu boa parte da sua vida separado, mas que Deus faz convergir para que agora vivam juntos. E eu me explico. Pode ser que tenha ficado muito filósofo essa frase, mas, por exemplo, assim, eu individualmente na minha vida sempre busquei algo, ela também sempre buscou algo. E Deus começa a olhar, analisar esses processos daquilo que a gente vem clamando e pedindo, e a nossa conduta de vida, de como a gente se comporta, de como a gente busca Ele, como a gente ora, como a gente jejua e tal. E lá na frente ele pega aquela outra pessoa que vai não só ser uma base sustentável do seu chamado, mas também alguém que vai complementar o seu ministério, e ele faz com que vocês estejam convergindo ou caminhando para um mesmo lugar. E lá, quando vocês se encontram, a partir dali, vocês podem qualquer coisa juntos. Maravilhoso. A partir qualquer coisa. Algo que arde muito no meu coração é aquele versículo que fala: sei viver com pouco, sei viver com muito. Porque quando você tem muito dinheiro, parece que as coisas ficam mais fáceis, mas elas só são mais fáceis se você tiver alguém que ajuda você a administrar o seu dinheiro. Nesse caso, minha esposa. Quando você não tem nenhum dinheiro, as coisas só ficam mais fáceis porque tem alguém que é parceiro com você quando não tem nenhum dinheiro. Que ajuda, né? Come sushi quando tá tudo bem, mas estiver aqui na padaria, tomar um café com pão de trigo e mortadela, também tá tudo bem, porque Muito o que bom. é mais precioso é o tempo juntos. Sim. É o tempo que a gente, só pra vocês terem uma noção, a gente gosta de compartilhar a vida, né? Então, às vezes a gente entra no carro e sai andando, e para nós já tá muito bom. Só esse passeio de carro, de ter o nosso tempo. Por exemplo, né, a gente estava recentemente na casa do meu sogro, as crianças ficaram com o meu sogro e a gente saiu, eu e ela, pra ir no mercado, né? Eu falei assim, nós não vamos só no mercado. Paramos num café, sentamos, tomamos um café, e a gente tiramos uma foto junto, aquele tempo Isso aí. só eu e ela, e eu ali com a Maravilhoso, xícara ali pastor. tomando um cafezinho, e ela tirando foto de mim. É o nosso tempo, o nosso Muito momento. Então, quando você tem alguém que é parceiro de vida, você pode qualquer coisa. Perfeito. Pastora, e pra Eu você? acho que o junto é saber convergir para o mesmo lugar, né? Então a gente sabe que o céu é o nosso chamado, e o casamento é isso, é um conseguir colocar o outro no ajuste, né? Como a pastora falou, recalcular a rota. Amém. É que a gente possa ser realmente o recalcular a rota do outro, assim, que a gente possa caminhar nos mesmos passos. Que por exemplo, nesse momento, eu tô caminhando mais devagar, né? Eu tô mais na marcha lenta, né? Uma nova fase. Né, tem uma nova fase. Então ele entendeu essa nova fase e ele reduziu um pouquinho pra conseguir me empurrar junto, entendeu? Maravilhoso. Então não aquele negócio de vamos, faz.
mas conseguir entender de que são as fases, são os momentos. Então, a gente pode tudo junto. Quando a gente combina, quando a gente tem uma palavra sobre a nossa vida, a gente pode mesmo estar junto, Amém. Debaixo da graça de Deus, e a gente um levando o outro realmente para a santidade, porque não é, a gente não era santo só antes do casamento, a gente é santo agora. Nós nos santificamos juntos, Uau. né? Então o casamento é ser santo, é ser santificado. O nosso Amém. leito é santo, porque nós somos um do outro. Então isso que nós podemos ser santos juntos. Amém. Meu Glória Deus. a Deus. Meu Olha, Deus. tem que pregar, Jesus. Mas ela prega. Não, mas tem que ensinar mais. A gente tem que ouvir mais É da verdade, pastora é Jéssica. verdade. Pastores, que alegria. Muito obrigada por vocês A terem gente que agradece. aceitado o convite de estar Obrigado, aqui no gente. Pode Juntos. A gente aprendeu muito. Eu tenho certeza que quem ouviu e está nos assistindo também aprendeu demais conosco. Aqui, gente, é Já tudo tá, áudio. quem Ó, sabe faz ao vivo. Olha aí, ó. Quem sabe faz ao vivo. Até o computador já entendeu que estava acabando. Obrigada. Pastor, eu posso só fazer um pedido? Claro. É assim, como a gente é uma família missionária, assim como vocês, a gente precisa muito que primeiro as pessoas orem por nós, pelo nosso ministério, é bem importante, mas também seguir a gente, né? Eu já ia falar isso, pastor. Tá, desculpe. Já ia pedir, já movimentar aqui o pessoal para eles conhecerem vocês. Claro, acha que eu ia encerrar sem as pessoas não achei. Mas... entrarem em contato. Ó, inclusive, gente, vocês ouviram aqui que o pastor Lucas Carminati, ele é um ministro de louvor. Ministro de Então, louvor. você que é pastor aí de alguma igreja, ou então é líder de jovens, enfim... Chame o pastor Lucas para ministrar na sua igreja e para dar aquela palavra Ele é ungido, hein? para Ele é do o óleo. seu rebanho. Colocar aqui as redes sociais. Sim, a gente está às vésperas agora de fazer o lançamento da nossa escola de adoração. Legal. Né, chama Joy School. Então você pode acessar lá e nos seguir. Escola da Alegria? Isso, exatamente. Maravilhoso. Deus me deu uma palavra em Romanos 14:17, que o reino de Deus não é paz, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Sim. Santo. E a partir dessa palavra nós desenvolvemos uma escola de adoração, onde a gente trabalha em 5 temas específicos falando sobre como construir uma vida de adoração em Deus. Maravilhoso. Que lindo. Então, isso. Joy é J-O-Y, School de School em inglês, oficial. @ Joy School Oficial. Pode seguir a gente lá, acompanhar Segue lá. aí, gente. A gente vai estar fazendo o lançamento primeiro de um e-book e na sequência o lançamento dos módulos da escola. Você Maravilhoso. pode comprar todos os módulos ou os módulos separados. Que bênção. E isso vai abençoar a nossa vida também, Amém. né? Porque apesar de ser algo espiritual, também é algo comercial, né? Sim. É onde a gente vai tirar Uma o forma nosso de sustento. Amém. É Abençoado. a tenda que vocês estão fazendo, né? Isso, exatamente. Então, entre em contato aí, gente. O meu Instagram é Lucas Carminati Oficial, da minha esposa é Gé Carminati, né? J-E-H Carminati. Que acompanha essa mãe de Ele é 3. ótimo, gente. Já, bora daqui lá, a pouco... segue a gente. Outubro tá aí, vocês vão ver. É, O Judá nascendo. daqui a Pode pouquinho, ser, daqui a pouquinho. pode nascer antes, né, pastor? Setembro. É que Pode. fecha 38 semanas, dia 1º de outubro. Ah, A partir então. do dia 1º a gente crê que ele vai Maravilhoso. chegar por aí. Amém. Pastores, muito obrigada. Nós Deus que agradecemos. abençoe a vida de Maravilhoso. vocês. Deus abençoe vocês. Amém. Que momento maravilhoso. E você, gente, que tá aqui e ainda não se inscreveu, não perca mais tempo, se inscreva, dê o seu like, compartilha. E é bom demais estarmos juntos aqui, né, meu bem? Muito bom, maravilhoso, sempre juntos por um propósito, toda sexta-feira às 20 horas, com Pode Juntos aqui pra você, então já coloca aí no seu lembrete, na sua agenda pra não perder nenhum episódio. De forma alguma. Se você perdeu, já vai aqui na abinha do podcast e assista todos os episódios do Coloca Pode tudo Juntos. aí em ordem, né? Maratone. Maratone. Um ótimo um Netflix do podcast, que é o Pode Juntos pra você. E também temos os nossos cafés com propósito, toda segunda e quarta, 8h30 da manhã, ao vivo, aqui no canal. E a gente espera por você aqui. Então já se inscreva e até o próximo. Até o próximo. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, pastores. Tchau, gente. Deus abençoe. Deus abençoe.